Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o João Stein, sou gerente técnico da IFS. Trabalho aqui no Brasil juntamente à minha colega Carol Novak, que acredito que todos vocês devem conhecer, que é a representante oficial da IFS aqui no Brasil. E sou gerente técnico também do programa IFS Global Markets a nível global. Primeiramente, espero que vocês todos estejam bem, espero que estejam todos saudáveis e se cuidando, assim como a família de vocês também. E espero que continuem assim, são tempos bastante complexos para todos nós. E eu agradeço de coração a presença de vocês aqui todos, porque o tempo hoje em dia é uma variável que é bastante complexa para todos nós. Então, eu agradeço a todos vocês que se disponibilizaram para ficar aqui com a gente essa horinha e meia, 2 horas, para conhecer um pouquinho mais do que a gente tem a apresentar com relação à norma IFS Food versão 7 e um pouquinho mais sobre a IFS como um todo. Então, fica aqui novamente o meu agradecimento. Espero que vocês aprendam coisas novas, espero que o conteúdo seja bastante relevante a todos vocês, que vocês aproveitem bastante. A gente tentou fazer um resumo bastante geral, porque, como vocês sabem, a nova versão da IFS 7, a Food versão 7, ela foi lançada há quase 3-4 semanas atrás, e existem muitas coisas novas, existem muitos novos elementos, então a gente tentou fazer um apanhado geral de toda essa nova versão para trazer para vocês as informações mais relevantes e que elas sejam úteis no dia a dia de vocês como um todo, ok? Como vocês sabem, a gente vai ter 2 dias, então, de treinamento. Um vai ser hoje, no dia 17, que a gente vai falar sobre a parte 1, uma introdução sobre a IFS e alguns aspectos gerais com relação às normas dos programas, etc. Vamos falar um pouquinho do processo de revisão para vocês entenderem os fundamentos, o embasamento e um resumo das principais novidades e mudanças com relação à norma. E vamos falar também um pouquinho sobre o processo de certificação, as principais mudanças no que tece aí a IFS Food versão 7. Na semana que vem, no dia 24, na terça-feira, a gente tem daí mais um dia para falar um pouquinho mais sobre o protocolo de certificação, com foco nas alterações do checklist e falar um pouquinho também com relação ao relatório e ao plano de ação. Pessoal, eu peço a todos vocês só que deem um mute no microfone de todos vocês para que os outros participantes não escutem interferências da minha apresentação. Então, se vocês puderem, por favor, colocarem todos no mudo, a gente tem uma melhor qualidade aqui do som. Eu também vou tirar o meu vídeo durante a minha apresentação para que vocês tenham aí uma melhor qualidade do áudio e para que não existam interferências aí na conexão da internet. Então, eu vejo vocês logo mais quando a gente voltar para as perguntas. Já antecipando, a gente vai emitir um certificado de participação a todos aqueles que estiveram presentes aqui com a gente hoje, que vai ser emitido após a segunda etapa dessa capacitação, dessa apresentação. Então, na próxima semana, eu já alinhei com a Carol, a gente vai fazer um certificado, então, de participação a todos aqueles que puderam estar presentes aqui hoje com a gente. E também eu abro para perguntas no final da apresentação, mas fiquem também à vontade para já irem colocando as perguntas no chat, para que elas não sejam esquecidas, e no final a gente revê e abre para perguntas para que todos possam sanar as dúvidas, e aquilo, obviamente, que eu não souber responder, eu trago como informação para vocês através de um e-mail de comunicação. Enfim, vocês têm um canal aberto com a gente, comigo, com a Carol, para questionarem o que for necessário nesse processo, tá ok? Então, vamos iniciar, pessoal, o processo. Deixa eu só verificar aqui o chat se alguém está com alguma dificuldade. Acredito que está tudo certo. Acho que era o problema no som, João, mas já está resolvido. Ótimo, perfeito. Eu agora não escuto mais nenhum ruído também externo, então a gente pode dar seguimento e vocês fiquem à vontade também para irem colocando as perguntas que vocês tiverem com relação a qualquer dúvida no chat. Então, pessoal, a ideia então dessa apresentação, dessa capacitação, é trazer um pouquinho da introdução, das informações e das novidades com relação à IFS versão 7. Eu peço desculpa pelos meus ruídos externos, eu moro no terceiro andar de um prédio, então possivelmente vocês vão escutar aí alguns ruídos da rua e tudo mais, mas eu acho que é perdoável frente aí ao que a gente tem vivido na nova situação no home office. E para iniciar aqui, a gente vai falar um pouquinho da IFS e trazer algumas informações gerais para vocês dentro do nosso mundo das certificações e dos programas de desenvolvimento. Então, como vocês sabem, a IFS é uma empresa alemã que desenvolve padrões de certificação reconhecidos e aceitos no mundo todo
para que todas as empresas que produzem alimentos, que produzem embalagens, que produzem, por exemplo, potes que são utilizados para uso doméstico, embalagens para uso doméstico e outros produtos, para que essas empresas elas possam melhorar os seus negócios e fornecer produtos confiáveis aos seus clientes e que atendam a especificações, a legislações e a critérios de qualidade e de segurança. Então, a nossa missão sempre foi, sempre vai ser a entrega de produtos confiáveis e, como visão, a gente tem aí a intenção de fornecer as normas e serviços confiáveis para colaborar com a cadeia de suprimentos na melhoria da integridade dos produtos, ou seja, para colaborar com os varejistas, com as indústrias, com todos aqueles que estão envolvidos nesse processo complexo da cadeia de suprimentos, para que um produto chegue no consumidor final com a qualidade esperada, com a segurança esperada, cumprindo com aspectos de legislação e também cumprindo com as especificações de cada um dos stakeholders. De uma maneira geral, como uma visão holística em qualidade e segurança, então a IFS ela desenvolve suas normas e os programas juntamente aos seus stakeholders. Vocês sabem que a IFS foi criada basicamente pela junção de varejistas na Europa que tinham a ideia de fazer um programa, uma norma específica e que fosse de bem comum a todos, de fosse interesse comum a todos para simplesmente diminuir aí, por exemplo, o número de avaliações ao longo da cadeia de suprimentos e ter um processo de avaliação uniforme também ao longo da cadeia de suprimentos. Então, todos os programas e as normas da IFS são desenvolvidos juntamente aos principais stakeholders do nosso processo, que são os varejistas, as indústrias e os organismos de certificação, os auditores, enfim, todos aqueles que colaboram aí com a missão da IFS. Pessoal, alguém está com o microfone ligado, se vocês puderem todos deixar no mudo, eu agradeço para a gente não ter interferências na apresentação, que eu acho que vocês estão escutando um ruído que não é meu. Perfeito, agora sim. Só um esclarecimento aqui quando a gente fala de normas e programas. Então, as normas são todas aquelas desenvolvidas por um processo acreditado de certificação. E quando a gente fala de programas, a gente está falando dos programas Global Markets, que são programas voluntários, não acreditados, que proporcionam aí o desenvolvimento passo a passo da cadeia para uma evolução futura à certificação. Então, todas as normas da IFS cobrem qualidade, segurança, conformidade regulatória e conformidade de aspectos de requisitos de cliente. Isso vocês vão escutar na minha fala múltiplas vezes, porque está associado aí a critérios muito específicos com relação ao que o varejista quer para o seu produto. Então, esse é um ponto muito fundamental dentro das normas e dos programas da IFS. Como vocês sabem, o coração da norma IFS é a abordagem da avaliação de risco, do risk-based. Então, todos os processos das indústrias podem desenvolver os seus processos com base em risco, e esses processos, os seus sistemas de gestão da qualidade e segurança dos alimentos são adequados à realidade e à natureza de cada um, com base no risco. Então, a IFS ela não é uma norma prescritiva que vai dizer que a indústria precisa fazer isso, aquilo e aquilo. Não, ela vai mostrar o que deve ser verificado em termos de conformidade, e as empresas, cada um faz a adequação de acordo com a sua realidade, a implementação de acordo com os seus processos, com a sua natureza. Não se confundam, porque na minha fala, para a versão 7, a gente vai dizer que a norma ela ficou um pouco mais prescritiva. Mas quando eu falo prescritiva, é que não necessariamente está dizendo o que ser verificado, mas sim sendo um pouco mais objetiva com relação aos requisitos e ao que deve ser cumprido em cada um dos requisitos da norma IFS Food versão 7. E a IFS sempre oferece soluções para toda a cadeia de suprimentos. Logo mais eu vou mostrar para vocês o pool aí de serviços e de ferramentas que a IFS oferece, não somente através das normas e dos programas, para apoiar a implementação, para apoiar a estratégia de evolução nos programas de qualidade e segurança de alimentos e para a criação de robustez dentro dos sistemas. Então, a IFS busca, com todas essas normas e programas, a otimização dos processos e segurança dos alimentos que estão totalmente entrelaçados, né? Quando a gente fala em um ganho de eficiência versus a otimização dos processos em termos de qualidade e segurança dos produtos e dos alimentos. O foco é em produto, em processo e em clientes, isso vocês escutaram também bastante na minha fala, principalmente porque a nossa norma de acreditação é a 17.065, que tem como foco produto e processo. O processo de avaliação sempre é sistêmico, ou seja, ele sempre engloba todas as variáveis do sistema de qualidade e segurança de alimentos. Então, a gente nunca vai poder avaliar, por exemplo, o programa de controle integrado de pragas, separado, por exemplo, de estrutura, de requisitos de desenho sanitário de equipamentos e tudo mais. Então, quando a gente fala de uma avaliação sistêmica, é que todos os requisitos eles têm uma interconexão entre si,
todos focados e interconectados também com a avaliação de risco, com a abordagem risk-based. E, finalmente, a IFS contempla todas as necessidades da empresa, visando ganho de eficiência e conformidade. Então, quanto mais a gente adequa o nosso processo a um sistema sustentável de certificação, mais a gente consegue ver um retorno financeiro e ganho de eficiência de produtividade dentro do processo. Então, a gente está falando aí de menos custos de recolhimento, de recall, menos devolução de produtos, a diminuição de reclamações de consumidores e tudo mais, fora o ganho de eficiência no processo também, em frente, aí, em pró aí a produtividade. E, além disso, toda a parte de melhoria contínua também, que está embasando todo o processo das normas e dos programas da IFS. Quando a gente fala da IFS em números, a gente tem 10 escritórios dispersos mundialmente. Então, a gente tem escritório no Brasil, a gente tem escritório no Chile, na França, na Alemanha, na Itália. A gente tem 36 funcionários, mais de 36, que o time da IFS cresce cada dia mais. Só aqui no Brasil a gente tem duas pessoas trabalhando para a região do Brasil, que sou eu e a Carol, e que falam 10 tipos de idiomas distintos. A gente tem 6 normas e 3 programas, que eu vou mostrar para vocês logo mais de quase 1.200 auditores em 100 países, mais de 110 certificadoras e provedores de serviços de avaliação, que são aqueles que fazem as avaliações de global markets a nível mundial, mais de 2.000 varejistas trabalhando com a IFS. Como eu comentei, a IFS é uma norma que foi totalmente desenvolvida e apoiada pelo varejista, que é o nosso principal stakeholder. Então, tem muitos varejistas trabalhando com as normas da IFS e com os programas, e aqui no Brasil não é muito diferente. O programa Global Markets é referência aí e como uso de distintos varejistas aqui do nosso país. E fora isso também toda a parte dos grupos de trabalho nacionais. Como vocês sabem, existe para toda a revisão de normas, para toda a revisão dos programas, existe um comitê técnico internacional que está por trás de todas essas decisões. E tem os grupos de trabalho nacionais, um na Alemanha, um na Itália, um na França, com mais de 117 membros, que são pessoas da indústria, dos organismos de certificação, dos varejistas, e que tomam decisões aí com relação à direção das normas, das ferramentas, dos programas da IFS. Então, todos eles são tomadores de decisão e influenciadores desse processo de criação das normas e dos programas, das ferramentas da IFS. Quando a gente fala, então, na família de normas e programas, como eu comentei, a gente tem as normas que estão embasadas por um processo de acreditação e os programas que são os programas Global Markets, que são voluntários e não acreditados. Então, dentro da família de normas, a gente tem a IFS Food, que é o coração da IFS, que é a norma que tem mais número de avaliações. Aí, como vocês podem ver no quadradinho, no quadrinho a gente tem quase 19.000 avaliações em Global Markets no período de 2019. Tivemos um total aí de 26.000 avaliações, né, ao longo de todas as famílias de normas e programas. Depois, em seguida, de representatividade, a gente tem a IFS Logistics, que é para serviços de armazenagem, para serviços a certificação de serviços de transporte, para armazéns, para unidades de operação logísticas. Temos a IFS Broker, que é geralmente destinada a importadoras, a todas as empresas que têm aí um processo de compra, de atravessamento de compras, né, entre, por exemplo, um varejista e um exportador. Então, é uma norma que não existe a manipulação física e a detenção física de produtos, ela é totalmente documental, e a única norma que se aplica aí a IFS, o processo remoto, uma auditoria 100% remota, somente é possível para a IFS Broker. A gente tem a IFS Pack Secure, que é destinada às embalagens de contato direto com o produto, que são utilizadas pelas indústrias para embalagem de alimentos, para embalagem de produtos de não alimentos. A gente tem a IFS HPC, que se diferencia da Pack Secure, porque a gente está falando de household, né, que são os produtos que a gente faz uso em casa, então os Tupperwares, os filmes plásticos que a gente embala alimentos na nossa casa, ou seja, são totalmente B2C, ou seja, destinados ao consumidor final, enquanto a Pack Secure é B2B, por exemplo, de uma indústria de produção de embalagens para uma indústria que produz alimentos e embala alimentos. Então, aí está a grande diferença entre a IFS HPC, que ainda tem um número singelo de certificados, e a Pack Secure também, mas que tem grande potencial aí para aumentar. Fora isso também a gente tem a IFS Wholesale Cash and Carry, que é para os atacadistas, para as empresas que são configuradas como atacado, né? A gente chama aqui de atacarejo. E fora isso a gente tem os programas Global Markets, que estão aí alinhados com a estratégia do próprio GFSI, do Global Markets GFSI. Então a gente tem o Global Markets Food, Global Markets Logistics, Global Markets HPC,
E ainda esse ano, ou possivelmente no começo do ano que vem, a gente deve lançar o IFS PAC Secure Global Markets também, que foi um piloto feito com uma grande indústria de carne, de produtos cárnicos aqui do Brasil. Foram feitas mais de 42 avaliações e agora a gente faz o lançamento desse programa depois desse piloto que foi feito. As avaliações de Global Markets Food, elas lideram também o número de avaliações. A gente tem quase 2.300 avaliações para Global Markets Food. E aqui o Brasil, a gente lidera esse número de avaliações também, comparado com o restante do mundo. Então, boa parte dessas 2.300 avaliações são originárias aqui do Brasil. E todas as normas e os nossos programas, eles têm a nossa missão inicial de cumprir aí com a entrega de produtos confiáveis. Bom, pessoal, como ferramentas de apoio, como eu comentei, da IFS, a gente tem distintas ferramentas que apoiam aí a implementação, né, dos nossos requisitos e a garantia da conformidade. Então, através do IFS Academy, que é a nossa plataforma de ensino, a gente tem os webinars, a gente tem learnings, a gente tem treinamentos presenciais através dos training providers oficiais em cada região. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem parceiros específicos que proporcionam treinamentos oficiais da IFS através das suas próprias empresas. No site da IFS, vocês podem encontrar quem são os training providers aqui no Brasil, caso vocês necessitem de treinamentos presenciais e agora nessa crise remotos também, in company. Então, a gente tem treinamentos específicos de HACCP, por exemplo, sobre a perspectiva da IFS, treinamentos específicos de IFS Food, por exemplo, versão 6.1. Enfim, existe uma gama distinta de treinamentos que esses próprios parceiros podem proporcionar para suas empresas ou para o que seja necessário. Alguns webinars e learnings são gratuitos, então vocês podem também acessar o IFS Academy, fazer o cadastro, e alguns desses materiais eles são proporcionados gratuitamente. A gente tem as guias também, os guidelines que a gente chama, né? Então, a gente tem um guideline, por exemplo, de gestão de controle de pragas, a gente tem um guideline para gestão de mitigação, por exemplo, de perigos físicos, né, de materiais estranhos, a gente tem um de gestão de fraudes, até o qual a última apresentação com a BBA a gente fez uma live sobre esse tema que foi embasado nesse próprio guideline. Inclusive, quem não participou pode acessar a apresentação que está gravada no YouTube, que foi bastante interessante. E a ideia da IFS é sempre lançar aí outros guidelines, e alguns já estão no forno aí em desenvolvimento para que sejam lançados posteriormente. A gente tem um aplicativo, o Audit Manager App, que vocês podem utilizar para fazer auditorias internas dentro das suas próprias empresas. Então, lá vocês vão ter acesso a todos os checklists, a todos os requisitos e aos guias associados a cada requisito. Então, por exemplo, IFS Global Markets Food, a gente tem um guideline que é para a implementação dos requisitos. Qual que é a orientação que deve ser tomada em consideração para a implementação de cada um dos requisitos. Então, lá vocês podem conferir quais são essas guias e, ao mesmo tempo, fazer um processo de auditoria interna na palma da sua mão, gerando e extraindo relatórios em diferentes formatos. Existem duas versões, uma que é paga, que tem algumas funcionalidades um pouco mais distintas, mas a versão básica ela é gratuita e ela já é muito interessante, muito boa para os processos necessários de auditoria interna. A gente tem também aí as brochuras e folhetos de esclarecimento. Então, para a IFS versão 7, a gente tem uma brochura do sistema de pontuação, que vai, como vocês vão ver posteriormente, está um pouquinho diferente. A gente tem uma brochura de Food Safety Culture, que é a parte de cultura de segurança de alimentos, que entra forte nessa nova versão, que a gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem, quando eu for abordar os requisitos. E todos os materiais associados à versão 7 já estão disponíveis também no nosso site, assim como a norma e outras informações relevantes. Vocês podem baixar tudo diretamente lá do nosso site de maneira gratuita. E, além disso, a gente tem também o programa de consultores reconhecidos da IFS, onde a gente valida os consultores, eles são treinados pela IFS, eles passam por um exame dentro da IFS e eles acabam sendo listados dentro do nosso site para que as empresas e indústrias que precisem de um apoio à implementação da norma de certificação, até mesmo dos programas Global Markets, elas possam contar aí com os serviços dos consultores que são validados pela IFS. A gente tem distintas normativas e documentos de apoio, que estão todos, como eu comentei, disponíveis gratuitos no nosso site. Então, tem documentos normativos da IFS Food, que é a norma, a doutrina, né, que é um documento de esclarecimento da norma, ele é adicional e mandatório, obrigatório ao standard, né, a norma. A gente tem os guidelines, como eu comentei, e a gente tem distintos outros materiais. Por exemplo, a comparação, checklist comparativo da versão 6.1 com a versão 7 já está também disponível no site. Ainda em inglês, não temos a versão em português. Tenho perguntas e respostas para auditorias não anunciadas, que também é um tema que a gente vai falar bastante aqui nessa apresentação, que tem algumas novidades envolvidas.
tem as principais desviações, as principais falhas verificadas ao longo do histórico da base de auditorias, né, da IFS. Enfim, tem distintos materiais que vocês podem consultar, respectivos a cada um dos estándares, dos programas, das normas, e a maior parte deles, acredito que todos estejam realmente disponíveis gratuitamente no nosso site. Boa parte não tem em português, somente os principais a gente acaba traduzindo em português, mas acredito que os documentos em inglês também sejam de grande valia para cada um de vocês que fazem aí a implementação ou tem a intenção de entrar no programa Global Markets ou até mesmo dentro de um processo de certificação numa das normas da IFS. Outra ferramenta bastante importante aí é o Trend Risk Monitor. Todas as pessoas que estão, todas as empresas, né, os stakeholders que estão dentro da nossa base de dados, os varejistas, as indústrias que estão certificadas ou que estão dentro do programa Global Markets, os consultores, todos eles têm acesso ao Trend Risk Monitor, que é uma base de avaliação de riscos associados à segurança de produtos, onde você tem um feed, né, de informações que você pode gerenciar com o tipo de informação que vocês quiserem. Inclusive, por exemplo, se vocês quiserem inserir, por exemplo, um feed de notícias relacionadas à segurança de produtos aqui do Brasil, vocês podem colocar dentro dessa base de informações. Ela é a primeira informação que é disponibilizada quando se acessa a base de dados da IFS. E aqui vocês também conseguem ter a visibilidade dos principais alertas que são destinados do RASP, né, que é o Sistema de Alerta da União Europeia. Então, através do escopo de produto da IFS, vocês conseguem entender o que está acontecendo no mundo, através da Europa, né, das notificações da Europa, em termos de potenciais riscos aí à cadeia de suprimento associados à segurança, à fraude de produtos, a alertas, por exemplo, de recolhimento, e vocês conseguem ter uma visão imediata do que está acontecendo, categorizado por escopo de produto, por problemas, enfim, vocês podem até conseguir gerenciar o tipo de informação que vocês querem ver nesse dashboard, de acordo com os critérios que vocês querem colocar aplicáveis ou não. E daí vocês conseguem ver e entender o que está acontecendo no mundo através da base de dados do RASP, para também poder antecipadamente entender se isso gera algum tipo de impacto à cadeia de suprimentos de vocês. Então, por exemplo, se vocês compram especiarias de um país da África, por exemplo, e existe um alerta que foi gerado na Europa associado a esse produto, a esse país em específico. Então, vocês conseguem, através do Trend Risk Monitor, entender o que aconteceu e verificar se isso gera um impacto dentro da cadeia de suprimentos de vocês ou do processo das empresas que estão aí sob certificação e principalmente também para os varejistas que precisam ter essa visão geral dos riscos. O Word Cloud ele tem também uma ferramenta dentro do Trend Risk Monitor, onde vocês conseguem ver, analisar os dados estruturados de bases sobre recall, usando inteligência artificial. Então, ele combina informações da Europa, do FDA e da Inglaterra, que é a Food Standard Agency, e ela consegue extrair todos esses produtos e perigos que estão associados a esses alertas, a essas ocorrências de recall, gerando assim, aí essa nuvem que vocês podem ver, onde existem, por exemplo, distintos produtos em distintos tamanhos diferentes e cores distintas. E através disso, das cores e dos tamanhos, vocês conseguem entender quais são os riscos associados a cada tipo de produto. Então, aqui, por exemplo, a gente está em azul escuro, a gente tem as sementes de gergelim. Então, possivelmente, ele está em azul escuro e num formato maior, porque ele teve um maior número de notificações relacionadas a isso. Então, vocês podem entender que algo está acontecendo com sementes de gergelim nessas bases de recolhimento, de notificação, e entender quais são os riscos associados a isso, o que está acontecendo com esse tipo de produto, e entender se existe impacto dentro do processo de vocês. Outra ferramenta muito importante da IFS é a gestão de qualidade dentro dos processos de certificação, de avaliação da IFS, para os processos que são acreditados, das normas. Então, a gente tem um programa de integridade que assegura a natureza correta da acreditação e da certificação, ou seja, através do programa de integridade, a gente garante que o nosso processo de certificação é adequado e que a gente respeita as normas de acreditação as quais a gente se baseia, que é a 17.065. Então, através de reclamações dos varejistas ou de distintas fontes, geralmente são oriundas dos varejistas, são gerados alertas para o programa de integridade, porém também existe uma abordagem baseada em risco e monitoramento, ou seja, uma verificação aleatória, através de uma análise de risco, que possa identificar que existe algum problema associado, por exemplo, a algum organismo de certificação que fere aí as atividades de certificação e acreditação. Então, através do programa de integridades, para a gente garantir
que o processo de certificação é adequado e respeita o processo de acreditação. A IFS faz auditorias nos escritórios, né, dos organismos de certificação, faz verificações de integridade no site, ou seja, para entender se o que foi feito na auditoria é realmente o que foi verificado na auditoria, o que foi auditado é realmente o que acontece no processo normal do site, e as auditorias witness que garantem aí a conformidade da performance do auditor. Como vocês sabem, a IFS tem um processo muito robusto de validação dos auditores para as normas, precisam ser auditores muito específicos, aprovados em escopos de produto e processo de tecnologia específicos, então existe uma preocupação muito grande com a qualidade dos auditores, e essas auditorias witness, a IFS, ela acaba testemunhando se realmente o auditor está apto a executar uma auditoria ou não. Com isso, através das reclamações, desse monitoramento com base em risco, e dessas medidas de controle, né, que a gente chama, que são as auditorias, nos organismos de certificação, as verificações de integridade on-site das auditorias witness, a IFS tem dados suficientes disponíveis para entender se houve uma violação ou não, por exemplo, de um auditor ou de um organismo de certificação dentro do processo de certificação e acreditação que possa colocar em risco a credibilidade do certificado. Então, a gente tem um comitê de sanções que define se sim, se caracteriza uma violação e se pontos negativos e sanções devem ser conferidas aos organismos de certificação e aos auditores. Então, a gente tem um comitê que é formado por um advogado executivo, por varejistas, por participantes da indústria e até mesmo por representantes do organismo de certificação, que aí acabam não tendo um voto de decisão, porque, em teoria, esse processo de integridade ele acaba verificando aí a idoneidade do organismo de certificação. Então, como existem representantes do organismo de certificação que necessitam trazer a visão deles nesse sentido da integridade, porém, é um processo que avalia o processo deles como um todo, não existe aí um voto de decisão dentro do comitê de sanções quando a gente se fala dos representantes do organismo de certificação. E, finalmente, uma última ferramenta aqui da IFS são os IFS Food Safety Checks, que são avaliações independentes ao esquema de certificação para verificar se, por exemplo, uma auditoria que é de caráter anunciado, né, ela é informada, que vai ser realizada, se ela realmente é adequada e se realmente a empresa cumpre com o esquema de certificação. Então, ela é adicional e voluntária ao processo de certificação normal, como se fosse uma mini auditoria dentro do processo de certificação que é não anunciada. Então, por exemplo, temos uma empresa que faz um processo de auditoria anunciada e o varejista requer adicionalmente que ele passe por um Food Safety Check não anunciado para confirmar, para garantir aí a equivalência e a conformidade e a confiança do fornecedor como um todo. Então, existem varejistas que sim reconhecem a equivalência entre uma avaliação anunciada de certificação IFS mais o Food Safety Check não anunciado, ou uma avaliação não anunciada de certificação IFS, que existem muitos varejistas na Europa, por exemplo, que já descartam a possibilidade de somente existirem certificados através de uma auditoria anunciada. Existem aí varejistas que somente exigem avaliações e auditorias não anunciadas. Então, existe esse processo de equivalência e é sempre uma determinação do próprio varejista. Então, os Food Safety Checks, eles não são anunciados e eles têm uma duração de 1 dia. E o certificado é válido e o certificado da IFS, ele tem que ser válido, tem que ter uma validade de no mínimo 6 meses para ser possível a aplicação do Food Safety Checks. O Food Safety Checks, ele tem um número de requisitos de IFS, dos requisitos da IFS, então da norma IFS Food, versão 6.1, são 90 requisitos, que focam em implementação da PPCC, a implementação de boas práticas dentro dos turnos regulares, principalmente focado nas áreas de processamento e armazenagem. Eles são planejados e realizados pela IFS, então o varejista define que quer fazer, por exemplo, um Food Safety Check juntamente ao seu fornecedor, e a IFS é a responsável por fazer a avaliação e a avaliação dentro desse processo de verificação. Então, todo esse processo de registro ele acaba sendo feito normalmente pela base de dados, somente online, e o resultado ele é ou aprovado ou não aprovado. E os relatórios são carregados na base de dados IFS, assim como todos os relatórios da IFS para garantir aí a rastreabilidade de informações. E caso exista um status de não aprovado, como é uma empresa que já está certificada, o programa de integridade que eu comentei anteriormente ele é acionado para verificar aí se existem sanções aplicáveis a esse processo de certificação com base na acreditação.
Bom, pessoal, finalmente então vamos entrar no mundo da IFS Food versão 7. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de revisão e o resumo das principais alterações associadas nesse processo, que foi um longo caminho, mas que finalmente a gente chegou num resultado bastante interessante. Não estou puxando sardinha para o meu lado, mas acho que de todas as versões que eu já vi de IFS, realmente tá muito bacana, tá bem mais objetiva, tá muito bem estruturada, então foi um trabalho bastante árduo, mas bastante compensador com relação aos resultados. Acho que vai agradar muito aos usuários que fazem aí o uso dos nossos requisitos, das nossas normas como um processo de certificação. Para vocês entenderem um pouquinho a linha do tempo do processo de revisão, então tudo começou em janeiro de 2019 e até setembro de 2019 foi um processo inicial aí da revisão, onde foi feita uma consulta às partes interessadas. Vocês lembram que no começo eu falei que a gente tem um comitê técnico internacional, que é formado basicamente por varejistas da Europa, que tomam as decisões com relação à necessidade de revisão dos nossos programas, das nossas normas. Posteriormente foram comunicados também os comitês técnicos nacionais para as tomadas de decisão e também foram feitas consultas com relação aos organismos de acreditação para uma validação aí do processo de revisão como um todo. Tendo o sinal verde de todas essas partes interessadas, foi-se iniciado aí o processo de revisão como um todo e, em seguida, feitas avaliações teste também em 10 empresas e 6 países para garantir que o processo de certificação frente a esse novo padrão, essa nova norma, é adequada. Em outubro de 2019, a IFS Food versão 7 entrou para consulta aberta, a gente teve mais, ou seja, para o público geral, para a participação de todos os stakeholders da IFS, todos aqueles que têm alguma interação com a IFS. A gente recebeu mais de 40 feedbacks e 900 comentários em 11 países distintos. De novembro de 2019 a janeiro de 2020, a norma entrou em processo de revisão final, já trazendo todos esses elementos, né, das consultas das partes interessadas, da participação dos grupos técnicos nacionais, dos feedbacks que a gente teve tanto dos principais stakeholders internos, mas também os externos da IFS. E adicionalmente aí, requisitos do benchmark de FSI na versão 2020, né, que vocês sabem que a IFS Food ela é reconhecida pelo GFSI, ou seja, pelo benchmark do GFSI. Então, como foi lançada uma nova versão dos requisitos do benchmark, eles tiveram que ser incorporados aí a esse processo de revisão da norma. E, finalmente, a gente teve a validação do comitê técnico como um todo dessa revisão final, para finalmente seguir aí com o processo de acreditação e com o próprio processo de benchmark do GFSI. Né? Vocês sabem que existe o lançamento do benchmark, a norma ela deve ser lançada e depois existe um novo processo de rebenchmark que os CPOs, que são, por exemplo, a IFS, que é os Certification Program Owners, deve garantir para que a norma seja reconhecida finalmente depois de lançada completa pelo GFSI. E em outubro de 2020, a gente lançou finalmente a norma IFS Food versão 7, cuja aplicação ela passa a ser obrigatória no próximo ano, a partir de 1 de julho. Então, 2021, a partir de 1 de julho, todas as normas, as empresas que já são certificadas, a partir dessa data, obrigatoriamente têm que ser avaliadas na versão 7, e aquelas que vão certificar, se for posteriormente ou a partir dessa data, também já é na versão 7. E o período de transição da versão 6.1 entre a versão 6.1 e a versão 7 já é possível a partir de 1º de março. Ou seja, a partir de 1º de março, empresas que estejam interessadas já podem fazer avaliações dentro da norma, da nova norma. Qual foi o objetivo, os objetivos principais, né, dessa revisão? Então, a ideia era que fosse uma norma mais fácil de usar, ou seja, uma norma mais objetiva, mais clara, com protocolo de avaliação revisado sob o ponto de vista das empresas avaliadas, principalmente das empresas que já são certificadas, das indústrias, e até mesmo considerando-se aí os aspectos dos próprios auditores, dos órgãos de certificação, para que seja um protocolo mais fácil e mais unânime entre todas as partes interessadas. Então, a ideia também era que fosse uma norma menos burocrática, ou seja, menos documental, com menos burocracia, e mais objetiva, mais clara e mais tangível e fácil de ser executado, ou seja, exequível. Evitar duplicações, esse foi um objetivo bastante, não sei se vocês têm bastante conhecimento da norma 6.1, mas existem alguns requisitos que são basicamente muito semelhantes, então a ideia foi retirar todas essas potenciais duplicações e fazer requisitos mais objetivos, mais claros, mais enxutos e melhor escritos.
Foram feitas muitas melhorias na lista de verificação da avaliação, isso vocês vão ver, como eu comentei, os requisitos eles estão um pouquinho mais prescritivos, e é que eu reitero que eles são um pouco mais objetivos e mais claros e mais simples, para que as empresas que estão sendo avaliadas entendam claramente o que se busca dentro de cada seção da norma. A abordagem, um dos objetivos principais dessa revisão foi trazer uma abordagem muito mais focada na norma 17065, na ISO. Vocês vão ver, eu vou comentar novamente, mas agora a gente não chama mais de auditoria, a gente chama de avaliação, e logo em seguida eu vou explicar por quê. Ainda embasado na 17065, existe uma necessidade maior de um tempo gasto no local, ou seja, na verificação em loco, menos documentação e mais avaliação de processo, mais avaliação em piso. Misturando aí técnicas de avaliação, a sistemática de pontuação também foi mudada em função da 17065, depois vocês vão entender também o porquê, foco no processo, e tendo toda aí uma estrutura que segue uma trilha de auditoria. A gente também precisou revisar a versão, trazer uma nova versão para estar alinhada com os requisitos do benchmarking do GFSI, que lançou uma nova versão em 2022 e que traz aí algumas exigências que são mandatórias para os CPOs. Então, 2 dias mínimos de auditoria são um deles. Existem aí 48 itens que foram adicionados pelo GFSI que são compulsórios, que a gente chama de itens compulsórios, alguns requisitos específicos da norma, os quais o auditor ele precisa colocar esclarecimentos e informações detalhadas sobre esses requisitos. Então, por exemplo, quando existe um PCC dentro do sistema do HACCP, existe um requisito compulsório que o auditor deve providenciar maiores informações com relação, e algumas informações mandatórias com relação a esse item, esse requisito em específico. Então, o GFSI demandou a inclusão de 48 itens que são compulsórios e que agora, ao invés do auditor deixar como nota dentro do relatório de avaliação interno dele, ele vai ser mandatoriamente obrigado a colocar dentro do relatório de certificação da IFS. E aí vem também um tema bastante novo, que é uma avaliação não anunciada a cada 3 anos, que mais tarde eu falo também com um pouquinho mais de detalhes. Essa revisão também ela buscou um alinhamento maior com o Codex, com o FISMA e com a regulamentação da União Europeia. Então, dentro do Codex, como vocês sabem, está para lançar aí uma nova versão, né, do Codex, principalmente focado aí no HACCP. Então, eles não fazem mais uso, por exemplo, de pontos de controle, sim de medidas de controle. Então, isso também já está internalizado dentro da norma. O FISMA, ele traz, por exemplo, aí a questão dos perigos radiológicos, que também já foi incorporada nessa nova versão da IFS Food. E na parte de regulamentação da União Europeia, a gente fala aí sobre alguns aspectos novos com relação à legislação de rotulagem, de labeling na União Europeia. Ainda como objetivo da revisão, a gente teve toda uma atualização do relatório de avaliação, de modo que ele fique mais padronizado e mais claro, mais fácil de ser lido, e numa organização mais racional e mais estratégica, focado aí às expectativas dos usuários. E, finalmente, que seja uma norma orientada à prática, ou seja, a verificação com maior tempo em piso, a avaliação com maior foco na abordagem de risk-based e com relação ao que realmente acontece no local de produção, com menos foco na documentação. Um resumo bastante resumido, é redundância, mas um resumo bastante simples, então, das principais mudanças. Dentro do protocolo de avaliação, então, tem uma nova estrutura, seguindo o caminho da melhoria da avaliação com foco na ISO 17065, que é a norma ao qual a IFS é acreditada, que tem foco aí em processo e em produto, que é totalmente a abordagem da IFS, como vocês conhecem. Existe uma revisão aí do que se chama de processos terceirizados, então vocês vão ver mais para frente também quando explicar aqui. Existem processos parcialmente terceirizados e produtos totalmente terceirizados, que agora ficam excluídos do escopo da avaliação. A gente tem aí um esclarecimento sobre a questão das entidades multilegais e também dos sistemas de multilocais de produção. Isso também eu esclareço mais adiante. O sistema de pontuação tem uma mudança bastante significativa e uma grande novidade para contar para vocês. E também a árvore de decisão para exclusões ela foi incorporada. Antes ela era um anexo, como vocês sabem, ou talvez não saibam, dentro do processo de certificação da IFS, escopos de produto podem ser excluídos mediante uma situação extraordinária e situações específicas. Escopos de processo não podem. Para os produtos, existe uma árvore decisória. Essa árvore decisória ela fazia parte de um anexo e agora ela foi incorporada
dentro da norma e ela deve ser utilizada sempre para os organismos de certificação para essa tomada de decisão. Com relação aos requisitos, então, de avaliação, a gente teve uma redução, então ficou uma norma mais enxuta e melhor organizada. Com relação aos requisitos, a gente passou aí de 281 para 237, com 12 requisitos novos, que eu vou comentar também posteriormente. Vai ser, a parte de requisitos vai ser na próxima semana, mas a gente vai falar em detalhes sobre as principais mudanças, porque existem requisitos novos, que são esses 12, e existem requisitos que foram melhorados, ou seja, que foram redigidos, que foram incorporados com algum esclarecimento, alguma oportunidade melhor, ou alguma questão também nova. Então, na próxima semana, eu trago também um pouquinho mais de visibilidade para vocês desse tema. Com relação aos requisitos para as certificadoras, os auditores e a acreditação, também foram feitas melhorias significativas. Muitas questões que estavam incorporadas na doutrina, elas passaram para a própria certificação, para a norma. A doutrina ela é um documento normativo de apoio que traz esclarecimentos aí de alguns temas específicos com relação à norma e a aplicação delas é mandatória. Era um documento bastante extenso, então boa parte desses requisitos eles foram resumidos, foram tornados mais enxutos e foram incorporados à própria norma em si. A gente fala também de requisitos mais claros com relação ao sign-off assessment, que é a primeira auditoria witness, que depois que um auditor passa na prova, como eu comentei anteriormente, os auditores da IFS, eles passam por um longo processo de validação, eles têm aí vários critérios a serem cumpridos com relação à experiência em auditoria, com relação aos escopos de produto e processo. Eles precisam ser específicos e ter experiência nesses produtos, nesses escopos específicos. Então, por exemplo, se a gente tem uma indústria de produtos cárnicos, o auditor precisa ter a validação e a experiência dentro do escopo de produtos cárnicos, que é o escopo número 1. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês também o escopo de produto. Então, existe toda uma validação desses auditores, que é também requisito da 17.065, e a IFS faz toda essa validação. Esses auditores eles passam por provas, por exames técnicos específicos, por exame oral, e depois disso eles ainda precisam fazer a auditoria testemunha. Então, toda vez que eles passarem na prova, eles têm que fazer uma auditoria testemunha, que é chamada de sign-off assessment. E aí, essa nova versão traz alguns esclarecimentos com relação às expectativas dessa avaliação que a gente chama de sign-off. Os requisitos também eles foram reforçados para os revisores, para aqueles que vão fazer a revisão do relatório como um todo, após a decisão aí, juntamente ao organismo de certificação para definição de recomendação de certificação ou não. E também para os auditores testemunhas, que são aqueles que acompanham os auditores que estão sendo validados dentro do processo de validação de auditores. Existe aí uma extensão, critérios mais claros também com relação à extensão de escopo para os auditores. Por exemplo, tem auditores que são validados para os escopos específicos 1, 2, 3 e os escopos tecnológicos tais. E daí, às vezes, eles querem fazer uma extensão para um próximo, para poder auditar em outros escopos. Então, aí também estão descritos os requisitos mais claros com relação a esse processo. Uma novidade é que agora existe aceitação de consultoria como parte do histórico de validação aí do auditor e até mesmo aceitação da sua experiência de trabalho, não somente a experiência de auditoria nos escopos específicos. E, finalmente, dentro do relatório de avaliação, é um novo formato, como eu comentei, mais racional, mais organizado, uma organização de informações mais direcionadas ao usuário que vai fazer a leitura, que vai apreciar as informações desse relatório. As sessões elas foram padronizadas, tanto no perfil da empresa, com relação aos campos compulsórios, como eu comentei, que são os 48 novos do GFSI. Foi incluso uma política mais detalhada de proteção de dados, e uma novidade também é que agora alguns países, alguns não, todos os países da Europa e da União Europeia, eles vão precisar obrigatoriamente ter o número GLN, que é fornecido pela GS1, que é uma empresa, que permite aí a localização dessas unidades de produção que estão sendo certificadas. Então, isso vai tudo estar linkado dentro da base de dados do IFS, e para esses países que eu comentei, ela acaba sendo uma implementação obrigatória. Aqui para o Brasil, ainda não temos a obrigatoriedade dessa implementação. Quando a gente fala na estrutura geral da IFS Food, então a gente tem a parte 1, que fala do protocolo de avaliação, a gente tem a parte 2, que fala sobre os requisitos de avaliação, ou seja, aqui está detalhado todo o checklist, com todos os requisitos que são verificados dentro do processo de certificação. A parte 3 fala sobre os requisitos para os organismos de certificação, entidades de acreditação e para os auditores. E a parte 4 fala sobre o relatório
o software, né, que é a base de dados, o Audit Express, que é o software ao qual os auditores usam para fazer os relatórios padronizados da IFS, e sobre a base de dados, que, como vocês sabem, todos os relatórios, todos os certificados, eles ficam inseridos, eles são obrigatoriamente inseridos dentro da base de dados para consulta aí dos principais stakeholders do processo de certificação. E todas essas partes, elas foram organizadas dentro de um processo que segue uma ordem racional do processo de certificação. E juntamente aí todos os anexos, né? Então a gente tem o anexo 1, que fala sobre a aplicabilidade das normas IFS dentro dos escopos específicos. A gente tem o anexo 2, que fala sobre o processo de certificação, ou seja, um fluxo com relação às etapas passo a passo do processo de certificação para apoio aí, por exemplo, dos organismos de certificação e das empresas que estão sendo avaliadas dentro desse processo. O anexo 3, ele traz o escopo de produtos e escopos tecnológicos, que eu vou mostrar para vocês logo mais. A árvore de exclusão, como eu comentei, para apoiar aí os organismos de certificação sempre que existe uma demanda de exclusão de um escopo de produto, que é permitido frente a questões injustificativas sobre situações extraordinárias. O anexo 5 fala sobre o diagrama de pontuação e qual que é o status, né, do processo de certificação frente ao sistema de pontuação padronizado da IFS. O anexo 6, a gente tem o diagrama do fluxo do KO, que acontece quando é conferido uma pontuação D, por exemplo, a um requisito KO. O anexo 7 é o plano de ação. Anexo 8, o diagrama do fluxo quando existe uma pontuação maior, um sistema de pontuação específico relacionado aí ao sistema de pontuação da IFS. E os outros anexos, eles são aí relacionados aí ao relatório de avaliação e resumo, relatório de avaliação do conteúdo principal e o certificado da IFS, que traz aí o template certinho no anexo 11. E o glossário também ele foi alterado, foi atualizado, na verdade, com algumas novas descrições vindas do Codex, perdão, e algumas outras informações, algumas outras definições também foram inclusas e algumas excluídas. Aqui um lembrete, pessoal, a versão sempre a ser consultada é a versão inglesa, ela é a versão principal. Em caso, então, de dúvidas ou falta de clareza na tradução, sempre consultem a versão em inglês para saber se existe aí alguma diferença de interpretação dos requisitos, das informações, para que vocês possam sempre entender o significado original. A IFS Food versão 7, a gente está em processo de tradução para o português, então deve demorar aí mais um tempinho. A gente espera que aí nos próximos meses a gente possa, ou no início de 2021, a gente já possa lançar, para apoiar todos aqueles que realmente têm a necessidade da norma traduzida. Por enquanto, façam uso, então, da versão em inglês e, sempre que necessário, para confirmar alguma interpretação, alguma informação que não fique claro, a versão original é a que conta. Em breve, também, nas próximas semanas, a gente já deve lançar a IFS Food, a doutrina da versão IFS Food, que apoia aí a normatização da nova norma. Então, como eu comentei, ele é um documento normativo e a implementação é sempre obrigatória, ou seja, ele não entra como um guideline que é um apoio à interpretação. Ele traz informações cuja implementação são normatizadas e de implementação mandatória. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as principais alterações do processo de certificação. A gente vai falar um pouquinho da abordagem da avaliação, os tipos de avaliação e do sistema de pontuação da IFS. Então, quando a gente fala do escopo de aplicação da norma IFS Food, ela é uma norma para auditoria, como eu comentei agora, a gente chama de avaliação, não mais auditoria, de empresas que processam alimentos ou que embalam produtos alimentícios soltos a granel. Então, ela é aplicada onde o produto é processado, manipulado fisicamente, ou sempre que houver um perigo de contaminação do produto durante a embalagem primária. Então, se tiver, por exemplo, uma empresa que recebe distintas sementes oleaginosas, por exemplo, como amendoim, e somente embala, se existe sempre um risco de contaminação do produto durante esse processo, eles estão enquadrados aí dentro do escopo da IFS Food. E todas as outras empresas que processam aí alimentos de maneira mais complexa. Então, a IFS Food ela é orientada ao produto e processo, assim como todas as normas da IFS, ela é acreditada na 17.065, que fala especificamente de gestão de produtos e processos. Como a gente sempre comenta e como eu já falei anteriormente, a abordagem é baseada em risco, que é o coração da norma IFS, que vocês vão ver na apresentação da semana que vem, quando a gente fala aí dos requisitos. Vocês vão ver que a versão 7 ela traz uma abordagem de sempre que de alguns requisitos que especificamente pede que sejam embasados numa avaliação de perigos e dos riscos associados,
ou justificados por uma análise de risco. Então, tem todo o embasamento aí da abordagem de risco e da gestão de risco, da avaliação de risco e da gestão de risco, para que as empresas determinem, dentro da natureza dos seus próprios processos, como deve ser feita a implementação com base nesses riscos e como esses riscos são tratados dentro do processo de produção e do sistema de gestão de qualidade e segurança de alimentos. É uma norma desenvolvida por varejistas, como eu comentei, tem um grande foco aí no cumprimento de requisitos de cliente. Isso é muito importante porque impacta drasticamente no nível de conformidade do processo de certificação. Também tem embasamento em legislação, qualidade e segurança de alimentos e legalidade, e prevê aí toda a parte da avaliação sistêmica através de um sistema de pontuação uniforme, como eu comentei. Como eu falei novamente, então, repetindo, a gente tem a questão que leva a norma como um todo, né, que é a abordagem risk-based, e significa, então, que a empresa gerencia os seus riscos para desenvolver e aprimorar o seu sistema de gestão da qualidade e segurança do produto, e que a gestão de risco como um todo, ou seja, conhecendo o risco e endereçando os riscos, isso permite com que as empresas identifiquem, analisem, avaliem, comuniquem e tomem medidas adequadas para controlar e melhorar os seus processos e garantir a entrega dos produtos confiáveis para os seus produtos e consumidores. E, de maneira direta, eles estão garantindo a conformidade aí com relação aos requisitos da norma IFS. E toda a análise de risco, ela permeia aí todos esses principais tópicos que eu trago nesses hexágonos, ou seja, permeiam a segurança do alimento, permeiam a questões associadas aos requisitos de cliente, autenticidade de produto, na parte de legalidade, né, de gestão de fraudes, a parte de conformidade regulatória e legal, a parte de qualidade de produtos, ou seja, existem também riscos de qualidade associados, não somente de segurança de alimentos ou de legalidade, que estão associados aí ao sistema de gestão, e a parte também de riscos associados à especificação de produtos e processos, que estão muito associados ao cumprimento dos requisitos dos clientes, ou seja, dos varejistas, ou das empresas que fazem uso aí da certificação para a gestão da sua cadeia de suprimentos. E o que isso implica? O que a abordagem da avaliação de risco dentro da norma IFS Food traz dentro do processo de certificação? Ele implica que o avaliador sempre vai se basear na abordagem de risco definida pela empresa para seguir o seu caminho de verificação, ou seja, para seguir a sua trilha da avaliação, que a gente chamava de auditoria, com base nesses elementos da análise de risco. Então, através da avaliação de risco que a empresa fez, de como a empresa geriu esse risco dentro do seu processo, melhorando seus processos e construindo processos dentro do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, essa vai ser a base para que o auditor consiga fazer e traçar a trilha de verificação para entender o nível de conformidade através do sistema de pontuação uniforme de cada um dos requisitos. Então, através dos critérios, que são os requisitos, das constatações, que avaliam aí a magnitude da conformidade, de evidências e da pontuação, que a gente chama de qualificação, ele consegue definir o nível de conformidade do sistema de gestão de qualidade e segurança do produto baseado no risco. Quando a gente faz, então, uma comparação da estrutura da parte 1, né, dentro aí quando comparada a versão 6.1 com a 7, a gente vê que houve um enxugamento, né, do número de tópicos. Então, de 12 na versão 6.1, a gente passa para 6 dentro da versão 7, onde a gente tem propósito e conteúdo da norma, o processo de certificação da IFS Food, o que deve ser feito antes da avaliação IFS Food, a realização da avaliação, ou seja, do processo do que a gente chamava de auditoria, o que deve ser feito após a avaliação da IFS Food, e aspectos com relação aí ao programa de integridade, que é aquele programa de apoio que garante aí a credibilidade dos processos de auditoria, e aspectos relacionados à logomarca da IFS. Então, tudo isso, todo esse enxugamento, toda essa otimização das informações, dos processos e dos direcionamentos dentro da norma foram utilizados para simplificar a norma para o usuário, estruturar efetuar uma estrutura que segue uma trilha de auditoria racional e que permite aí o processo racional também de certificação, falar a linguagem dos principais usuários da norma, introduzir esclarecimentos e evitar qualquer tipo de duplicação, como eu já tinha comentado. Quando a gente fala, então, do processo de avaliação IFS, como eu comentei, a gente não chama mais o processo de auditoria. A gente chama o processo de avaliação com base na norma 17.065. E o porquê disso? Quando a gente fala em auditoria, a gente está falando mais da avaliação de conformidade de requisitos do sistema de gestão de suporte. Então, a gente geralmente está muito mais associado
a um processo de avaliação do sistema de gestão como um todo, de uma avaliação mais documental, de uma avaliação muito mais voltada, por exemplo, ao que faz a ISO 9001. Quando a gente fala de avaliação, a gente inclui aí os aspectos de inspeção também. Então, a gente junta os processos de auditoria, dos requisitos de gestão, com os aspectos de inspeção de requisitos gerais específicos, com foco em produto e em processo. Então, o que a gente chama agora de avaliação de conformidade da IFS junta técnicas de auditoria, que focam aí na verificação de conformidade do sistema de gestão, e os processos de inspeção em loco. Isso é feito através de uma avaliação on-site, como a gente comentou. Agora a gente vai até ter um tempo mínimo de avaliação on-site, em loco, com base principalmente nessa questão do maior foco na 17065. Através dessa acreditação, a gente também precisa garantir que os auditores sejam qualificados. A avaliação no local, ela vai ser mínima de 50%, com um menor foco em documentação e maior foco no que acontece, de fato, no processo. E isso inclui nas técnicas, por exemplo, de inspeção, entrevistas com as equipes, com os pessoais que estão no front do processo operacional. O auditor, ele tem que seguir uma trilha de avaliação racional, que segue aí o processo dos requisitos de inspeção, que a gente chama de inspeção, através também, juntando a trilha, junto com o processo de amostragem de produto. Então, geralmente, o auditor ele vai ser responsável por definir 3 tipos de produtos e toda a trilha de avaliação dele vai ser baseada dentro do processo de inspeção nessa amostragem dos produtos. Geralmente, são escolhidos produtos de maior risco, produtos que são marca própria de varejistas, enfim, existem aí algumas recomendações que os auditores da IFS recebem para poder fazer essa seleção, essa seleção aleatória dentro do pool de produtos que existe dentro da empresa. Então, a seleção da amostragem ela vai ser a base da trilha de avaliação e vai ser a base também para o teste de rastreabilidade que deve ser feito para confirmar que o sistema de rastreabilidade funciona e que ele atinge e cumpre com os objetivos definidos do próprio sistema. Esse processo de inspeção, combinado aí com as práticas de auditoria, ele vai ter como foco, talvez claro, a avaliação da conformidade, por exemplo, dos requisitos de cliente, e através do sistema de pontuação vão ser verificados aí, então, o nível de conformidade de cada um dos requisitos frente ao que pede a IFS. Novamente, é uma avaliação sistemática, ou seja, uma avaliação dos processos e dos sistemas de gestão da qualidade e segurança dos produtos como um todo. A gente não tem como avaliar cada um dos processos de maneira separados, porque muitos deles, a maior parte deles, estão todos entrelaçados, senão não se chamaria sistema. E aí sempre existe juntamente uma descrição detalhada do escopo de avaliação, que está associado ao escopo que a IFS Food avalia e o escopo de avaliação relacionado ao produto e ao processo tecnológico, que eu vou comentar para vocês logo mais. E aí é obrigatório também que o ciclo de avaliação ele seja de certificação, ele seja anual. Para apoiar essa nova estratégia, essa nova estrutura do processo de avaliação que combina práticas de auditoria com inspeção, a IFS vai lançar uma diretriz de boas práticas de avaliação para apoiar os auditores, indicando qual é a metodologia a ser executada para uma avaliação orientada ao processo. Então, para cada requisito, eles vão ter algumas informações sobre o que minimamente é esperado dentro desse processo, o que são técnicas de auditoria e o que são técnicas de inspeção esperadas dentro do processo de avaliação. Então, como novamente comentando, o programa de certificação é orientado a produtos e processos, com base no 17065, tem a ênfase na coleta de evidências para avaliar produtos e processos operacionais, através da identificação, da comparação com critérios, né, que são os requisitos, a constatação, que verifica o que realmente, de fato, está acontecendo quando comparado com o critério, né, qual que é o nível de conformidade, com base na magnitude do que foi constatado, e, juntamente às evidências, né, a evidência objetiva do que foi verificado, que garante aí a conformidade ou não, e associado a um processo de pontuação que é único e exclusivo da IFS, e que logo mais também eu comento já as principais diferenças. Então, somente lembrando que a avaliação, essa nova sistemática de avaliação, ela tem um foco de 50% no mínimo no local, ela não tem mais um foco tão grande no processo documental, ela ficou menos burocrática nesse sentido, e tem um foco maior no que realmente acontece na prática. Ela pode incluir, não limitado a, mas as áreas de produção, as áreas de recepção, armazenagem e despacho, as áreas onde acontecem os principais elementos
das boas práticas de fabricação, incluindo as áreas de manutenção, de higiene, de controle de pragas, as atividades de limpeza e desinfecção, as atividades e as áreas de desenvolvimento de produtos, os laboratórios, as instalações para manutenção, as instalações sanitárias para as equipes, né, para o pessoal, as áreas externas e etc. Falando um pouquinho também dos tipos de avaliação da IFS, antes de entrar aí na parte dos escopos, né, de produto e processo, e na parte dos critérios aí de pontuação, a gente tem alguns tipos de avaliação dentro do ciclo eu já ia falar auditoria, mas é avaliação, eu já utilizando o termo novo. Então, a gente tem a avaliação inicial da IFS, que é caracterizada pela primeira avaliação do ciclo de certificação. Então, a gente tem uma empresa X que definiu que estava, por exemplo, no nível intermediário do Global Markets e decidiu que vai se certificar aí na norma IFS Food versão 7. Então, essa primeira avaliação da empresa, ela seria uma avaliação inicial dentro do ciclo de certificação. Quando a gente fala também de uma nova avaliação, após a interrupção do ciclo de certificação, ela pode ser chamada de avaliação inicial. Então, por exemplo, às vezes uma empresa ela já está certificada, como vocês sabem, os ciclos de certificação eles ocorrem a cada 12 meses, e não foi dado sequência ao processo de certificação, ou seja, a empresa não seguiu com uma nova avaliação. Então, aí houve uma interrupção de ciclo e a próxima auditoria, caso essa empresa decida seguir com o processo de certificação, ela é caracterizada como uma avaliação inicial. Sempre também que existe uma reprovação através de uma pontuação D no requisito KO, que a gente vai conhecer com mais detalhes mais para frente, caso vocês ainda não conheçam, ou uma avaliação que houve uma reprovação com uma pontuação onde existiu mais de uma não conformidade maior, ou ou menos que 75% de conformidade nos requisitos. A próxima auditoria, ela sempre é caracterizada como uma avaliação inicial, porque a gente entende aí também que uma reprovação ela está associada a uma interrupção no ciclo de certificação. Deixa eu só verificar aqui, acho que tem algumas perguntas, deixa eu ver se tem alguma questão relacionada ao... Beleza, tem algumas perguntas aqui já no chat e no final da minha apresentação eu verifico todas e respondo. A avaliação inicial, então, a primeira avaliação, ela vai verificar todos os requisitos da norma e avaliar toda a empresa. Quando a gente fala em avaliar toda a empresa, são todos os escopos de produto e processo. Produto, vocês sabem que existe aí uma árvore decisória que, mediante aí as justificativas e questões excepcionais, pode ser justificada uma exclusão, porém, processo, todos os processos da empresa precisam ser verificados. Então, muitas vezes a gente escuta assim, a gente tem uma empresa que vai certificar IFS e ela tem uma área de produção de granolas, ela tem uma área de produção de base de cereais, ela tem uma área de produção de produtos, sei lá, de farinha láctea, e a gente só quer certificar a área de produção, ou a unidade de produção de farinha láctea. Isso não é possível, pessoal. Se sendo uma empresa que tem dentro um site de produção que contém distintos escopos de tecnologia, todos os escopos de tecnologia têm que ser considerados dentro do processo de certificação, a não ser que seja uma empresa com uma entidade legal distinta ou com alguma informação distinta. Se todas elas estiverem dentro do mesmo site, sobre o mesmo CNPJ, por exemplo, ou ainda no mesmo site com entidades legais distintas, todo o escopo tecnológico de processamento tem que estar incluso no escopo. Não podem ser feitas nem mediante as justificativas nenhuma exclusão de escopo de produção tecnológica, tá? Enfim, e finalmente, dentro ainda do processo de avaliação inicial, todos os resultados dessa avaliação eles são referência para as próximas avaliações. Isso quer dizer o quê? Que na próxima avaliação de recertificação, que eu vou falar logo mais, o auditor, por exemplo, precisa avaliar o plano de ação originário ou oriundo da última avaliação, ou seja, da avaliação inicial. Qual que é a grande diferença da avaliação inicial com o processo de pré-avaliação? A pré-avaliação, ela é uma avaliação voluntária, anteriormente à avaliação inicial, para avaliar a conformidade da empresa antes que seja antes que seja dado início ao processo de certificação como avaliação inicial. Ela é feita também pelos organismos de certificação, porém, ela não conta como uma auditoria oficial dentro do processo de certificação. Ela é um pré-processo de avaliação de conformidade para entender se a empresa está realmente preparada ou não para um processo de certificação. Então, ela é voluntária e independente do processo formalizado e oficial de certificação da norma da IFS. O auditor ele deve ser diferente daquele que realiza a avaliação de certificação, obviamente, né, porque existe aí um conflito de interesses, já que é uma avaliação
não oficial. E essa pré-avaliação também ela não pode fornecer nenhuma recomendação, ou seja, o auditor ele não pode trabalhar com um caráter, um critério de consultoria. Ele vai fazer o mesmo processo de avaliação independente, como se fosse uma auditoria oficial, porém ela vai acabar sendo contada como uma pré-avaliação. Não pode ser, ele não pode fornecer nenhuma recomendação com relação a como adequar, por exemplo, os sistemas, os processos, as não conformidades, os desvios, para que o processo de avaliação inicial seja garantido como conforme. Então, aí existe um pouquinho de diferença entre a pré-avaliação e a avaliação inicial. Em ambos os casos, para tanto a avaliação inicial como para a pré-avaliação, deve existir um contrato específico juntamente com o organismo de certificação, entre a empresa e o organismo de certificação, de acordo com as regras de acreditação da 17.065. Em caso de reprovação da avaliação inicial, ela nunca vai poder contar como uma pré-avaliação. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que não fez pré-avaliação e ela seguiu para um processo de avaliação inicial, só que ela foi reprovada. Ela levou, por exemplo, um D no requisito KO, foram reduzidos aí 50% da pontuação e ela não foi conferida um certificado. Essa avaliação inicial reprovada, ela não pode ser considerada como uma pré-avaliação, tá ok? Então, ela sempre vai ser considerada como uma avaliação inicial reprovada e que aí se exige um novo ciclo de avaliação inicial. Todos esses processos e essas informações, elas estão descritas dentro do protocolo de certificação da EFS no capítulo 331. E o relatório da avaliação inicial também, sempre que reprovado, ele deve ser carregado na base de dados da EFS. Ele não vai ficar visível, porém, por questões burocráticas e questões administrativas, até mesmo para fazer a rastreabilidade das informações e linkar o ciclo de certificação, ele, mesmo que reprovado, o relatório de avaliação inicial, ele deve ser inserido na base de dados. O relatório de pré-avaliação, ele é independente, ele não fica inserido na base de dados, porque é uma avaliação, como eu comentei, voluntária e independente do processo de certificação oficial. Quando a gente fala de uma auditoria de recertificação, então, é o próximo ciclo de avaliação depois da auditoria inicial, 12 meses depois, dentro da janela de avaliação, para que seja conferido um novo certificado para a empresa que foi avaliada. Então, ele renova aí o ciclo de certificação. Novamente, todos os requisitos devem ser avaliados e todos os processos tecnológicos e de produtos que estão considerados no escopo da empresa. E ele contempla aí também a verificação do plano de ação da última auditoria. Ou seja, o auditor deve garantir, deve verificar que foram implementadas as correções, as ações corretivas e as ações corretivas que ficaram abertas dentro aí do plano de ação. Então, mesmo se o plano de ação foi emitido por um outro organismo de certificação, caso exista, por exemplo, uma troca de organismo de certificação entre um ciclo e outro de certificação, o auditor deve garantir essa verificação. Ou seja, deve haver uma garantia de que o histórico dos ciclos de certificação sejam mantidos, mesmo que exista aí uma troca de organismo de certificação. Isso é sempre responsabilidade do organismo de certificação. E a auditoria de recertificação, ela garante a manutenção da certificação. Depois da auditoria inicial, então, a gente tem uma janela aí de tempo em que a auditoria de recertificação ela deve ser realizada. No final, vou mostrar para vocês um slide que deixa mais claro essas datas com relação ao fluxo ao ciclo de certificação. Mas para uma auditoria de certificação, quando ela é anunciada, geralmente ela deve ser marcada com menos 8 semanas e no máximo 2 semanas da data de vencimento da avaliação, que a gente chama de assessment due date. Ela é diferente da data de validade do certificado. Ela é a data que foi conferida considerando 1 ano após a data de avaliação. Ou seja, eu tive uma avaliação em 1/10/2020, a data de vencimento da avaliação vai ser 1 ano depois da data dessa avaliação, ok? No final, tem um slide que mostra para vocês esse esclarecimento. Vamos lá, ainda falando sobre os tipos de avaliação, a gente tem também a avaliação de follow-up. O que é uma avaliação de follow-up? Quando for, como vocês sabem e como vocês vão ver posteriormente, existe aí dentro do processo de pontuação as não conformidades maiores, que são conferidas aí quando existe uma falha sistêmica de algum processo que impacta diretamente a segurança de alimentos, uma falha de cumprimento de requisitos de clientes, uma falha de cumprimento da legislação, ou quando existe uma perda de controle dentro do processo de produção que seja significativa.
Então, quando é conferido no máximo uma não conformidade maior e quando se existe uma pontuação maior que 75%, pode ser feita uma avaliação de follow-up para que seja conferido uma aprovação do processo de certificação e a emissão do certificado em nível básico. Então, ela vai checar apenas o fechamento da não conformidade maior, dessa única não conformidade maior, porque só pode, por uma auditoria de follow-up acontecer, somente uma não conformidade maior pode ter sido conferida, e ela deve ser feita on-site, não pode ser feita remota, e idealmente com o mesmo auditor. Ela não deve ser realizada antes de 6 semanas da emissão do relatório, né, que depois também vou apresentar para vocês o fluxo dos timings relacionados ao processo de certificação, e vocês vão ver que o target aí é de 6 a 8 semanas para fechar a emissão do certificado, né, da verificação do plano de ação, até 8 semanas para emitir de vez o certificado, e ela deve ser realizada no máximo dentro de 6 meses. Caso contrário, quebra-se o fluxo, né, o ciclo de certificação, e é necessário uma auditoria inicial. Se a auditoria de avaliação de follow-up for reprovada, tem que ser feito o relatório ou upload do relatório obrigatoriamente, e uma nova avaliação completa inicial deve ser feita em no máximo 6 semanas após a avaliação de follow-up. E após o fechamento da não conformidade, se for conferida aí dentro da auditoria de follow-up que a não conformidade foi fechada, o certificado é emitido com status aprovado em nível básico, que eles chamam de foundation. Caso exista uma pontuação de 75%, maior que 75%, perdão, maior que 95%, existe aí um outro critério em nível superior, né, de aprovação em nível superior, mas isso também eu mostro para vocês em sequência. Existe também a opção de uma avaliação de extensão. Uma avaliação de extensão ela vai ocorrer sempre que a empresa introduz novos produtos ou processos ou produtos sazonais dentro do escopo de avaliação, ou seja, quando ela muda também produtos e escopos de produtos e processos, e deve sempre haver uma comunicação ativa de todas as mudanças para o organismo de certificação, porque uma auditoria de avaliação de extensão ela é obrigatória, considerando que todos os escopos de produtos e processos do site de produção, do COID, né, que é o código, é o número que está relacionado à unidade de produção, para que eles estejam linkados dentro do relatório, dentro do certificado, e para que o varejista, por exemplo, que faz uso dessa informação, tenha certeza e a ciência de que as informações e o escopo de avaliação ele é adequado, correto e sistêmico, né, que ele engloba todos os produtos e processos em escopo de processo da empresa. Então, a empresa vai sempre informar o organismo de certificação sobre as alterações e tomar decisões com base ao risco para definir se uma avaliação de extensão deve ser realizada. Então, ela sempre vai ser realizada desde que os produtos de escopo e tecnologia sejam introduzidos e que o plano HACCP, principalmente com foco nos PCC, sejam diferentes dos avaliados durante a avaliação principal, ou se houver uma mudança significativa no processo de produção e no seu ambiente. Então, se, por exemplo, existiu uma introdução de um novo produto, porém, tudo ficou igual, o estudo do HACCP, a estrutura, os PCCs, tudo ficou aparentemente igual, a avaliação de extensão ela não é obrigatória. Independente disso, o organismo de certificação deve ser informado, porque, através de uma avaliação de riscos, eles acabam tomando essa decisão. Caso contrário, se sim existia uma mudança do plano HACCP, e existia uma mudança significativa no processo de produção que justifique, através da avaliação de risco, a auditoria, a avaliação de extensão, ela deve ser obrigatoriamente realizada. E daí vai se emitir, quando for efetuado o processo de certificação, no novo relatório, no novo certificado, são inclusos os novos produtos e processos no novo escopo completo, ou seja, vai incluir aí já os produtos e os processos da avaliação de extensão. E, para a avaliação de extensão específica, também é emitido o relatório específico com relação aos produtos e escopos de processo que foram incorporados. Agora, uma das novidades maiores com relação à nova versão é com relação às avaliações não anunciadas, que vem através de uma diretriz do benchmarking do GFSI, na versão 2020.1. Então, tanto para uma avaliação inicial ou uma avaliação de recertificação, como eu apresentei para vocês, ao menos uma a cada 3 avaliações da IFS devem ser não anunciadas. Então, dentro do ciclo de 3 avaliações, uma dessas tem que ser não anunciada. Pode ser a primeira, pode ser a segunda, ou pode ser a terceira. Isso, como eu comentei, vem através do requisito do benchmark do GFSI e vai ser aplicado
a todas as normas que são reconhecidas pelo GFSI, não somente a IFS. Então, o organismo de certificação ele deve conhecer o histórico e fazer o rastreamento, né, do histórico de certificação da empresa para garantir que as auditorias não anunciadas vão acontecer de acordo com o cumprimento dessa norma, desse novo requisito. Ele segue o mesmo processo, né, o mesmo fluxo de certificação para as avaliações do que as avaliações anunciadas, porém tem algumas diferenças aí com relação à janela de avaliação, uma pequena variação, e com relação também à notificação pelo organismo de certificação. O organismo de certificação ele deve ser notificado no mais tardar 4 semanas antes do início da janela de tempo para realizar uma avaliação não anunciada. A janela de avaliação ela pode acontecer menos de 16 semanas e no máximo 2 semanas da data de validade da avaliação, que foi aquela que eu comentei dentro do ciclo de certificação. Então, antes dessas menos 16 semanas, né, da data de validade da avaliação, 4 semanas antes, o organismo de certificação deve ser notificado com relação à necessidade da auditoria a auditoria não anunciada para poder executar o processo. E todas as pessoas responsáveis dos sites devem estar informadas. O organismo de certificação deve conhecer o nome dos responsáveis no site, porque eles precisam estar cientes de quem eles vão contatar na hora que o auditor chega lá de surpresa para avaliação não anunciada dentro aí da janela de avaliação. Tudo isso passa a contar a partir de 1 de janeiro de 2021 para todas as normas reconhecidas no GFSI, ou seja, vem como uma aplicação mandatória a todas as normas e a todos os CPOs. Então, novamente, é obrigatório que a cada 3 avaliações, uma avaliação deve ser não anunciada, de acordo com o benchmarking do GFSI, a versão 2020.1. O organismo de certificação tem a responsabilidade de cumprir esse requisito e garantir aí a rastreabilidade de que as auditorias não anunciadas estão ocorrendo, de modo que o processo de certificação esteja conforme, incluindo nos casos em que a empresa que está sendo certificada troque de organismo de certificação. Então, se existiu, por exemplo, dentro de um ciclo de certificação, a troca de organismo de certificação, o novo organismo de certificação deve ter todo o histórico referente aos ciclos anteriores que eram geridos por outro organismo de certificação. Então, o organismo de certificação ele deve discutir todas as opções de auditoria e avaliações com as empresas e sempre notificá-las em que ano uma auditoria, uma avaliação não anunciada deve ocorrer. Isso também deve ser definido junto com a empresa que está sendo auditada, porque, como eu comentei, uma cada deve ser não anunciada. Então, cabe aí a definição da empresa juntamente ao organismo de certificação, que vai estar sempre ciente da auditoria, da necessidade da auditoria não anunciada e do histórico de avaliação para garantir essa frequência da certificação não anunciada. Aqui algumas questões importantes. Caso um cliente requeira uma avaliação não anunciada de maneira aleatória, ou quando o próprio ciclo requer uma avaliação não anunciada dentro desse ciclo de 3 avaliações, caso essa avaliação não anunciada seja reprovada, a próxima ela pode ser não anunciada. Não obrigatoriamente ela deve ser não anunciada, ok? E quando existe também um caso em que o ciclo de certificação seja interrompido, ou seja, naquelas condições que eu comentei anteriormente, e quando houver uma avaliação não anunciada pendente, a próxima avaliação de certificação, que é a avaliação inicial, porque houve a quebra a interrupção do ciclo de certificação, essa mandatoriamente deve ser feita de maneira não anunciada. Então, por exemplo, eu estou lá na minha segunda avaliação, que é não anunciada, e a próxima seria, estou na minha segunda avaliação que é anunciada e a terceira seria não anunciada. Eu fui reprovado na segunda avaliação. Então, eu tenho uma avaliação não anunciada pendente. O ciclo de avaliação foi quebrado, foi interrompido, necessariamente se gera a necessidade de ser efetuada uma avaliação inicial, que deve ser obrigatoriamente não anunciada, já que existia uma pendente. E caso existam diferentes normas IFS, empresas que são certificadas em normas IFS distintas, por exemplo, existem empresas que são certificadas em food e logística, em logística e broker, a frequência é sempre contada separadamente, de acordo com seus processos de certificação. Bom, pessoal, falando um pouquinho da duração da avaliação. Como eu comentei, então, a duração mínima da avaliação vai ser de 2 dias, de acordo com os requisitos do benchmarking do GFSI. A calculadora, que vocês talvez conheçam, que a IFS disponibiliza para os organismos de certificação, que calcula aí o tempo de
A auditoria ela foi ajustada para cumprir esses 2 dias. Existe uma necessidade de se gastar no mínimo 50% da avaliação no local, seja um site, nas áreas de produção, nas áreas externas, na área onde tudo realmente acontece. Isso através da 17.065. Algumas exceções dessa regra, elas podem ser autorizadas, se devidamente justificadas, às vezes em função do tamanho da empresa, às vezes em função da simplicidade dos processos, tudo justificado através da doutrina. Existem algumas possibilidades de redução, por exemplo, existe uma possibilidade de redução de no máximo 0,5 horas, que daí reduz automaticamente, por exemplo, esse tempo de avaliação de 50% para, por exemplo, 1/3 gasto no local. Para a definição do tempo de avaliação, então, são os mesmos parâmetros da IFS versão 6.1, ajustado, né, de acordo com essa necessidade dos 2 dias. Essa calculadora de avaliação está disponível no site da IFS, para que todos tenham acesso, e ela contabiliza o número de colaboradores e o número de escopos de produtos e etapas de processamento que está associado aos escopos tecnológicos, então, o que a gente chama de etapas P. Um dia de avaliação ele deve ter obrigatoriamente 8 horas, no mínimo, né? Sem horário para almoço, geralmente é a prática usual, e no máximo 10 horas, que é tolerado, porém tratado como exceção. E adicionalmente, para os auditores, o tempo de 2 horas para a preparação da avaliação e o tempo mínimo de 0,5 horas para o relatório. E também existem mais requisitos da doutrina que foram tombados dentro do processo de certificação. Então, todos eles também trazem essas informações com relação ao processo de duração da avaliação e maiores esclarecimentos já dentro da própria norma. Quando a gente está falando do processo de avaliação, então o auditor ele vai ter toda uma estrutura de planejamento e preparação anteriormente à performance da avaliação em si, onde ele vai ter claramente definido já e anteriormente ao dia da avaliação o escopo da certificação, ou seja, o escopo dos produtos e processos que ele vai verificar, a duração já definida, calculada através da calculadora com base nos 2 dias mínimos e com base nas variáveis que eu comentei para vocês, e o plano de avaliação, ou seja, a trilha de auditoria com base no que se espera de um processo de avaliação normal, dentro do escopo de certificação que ele está considerando, de acordo também com a duração da auditoria que ele definiu. Então, ele vai trabalhar, vai definir já um plano, né, um programa da avaliação, onde ele vai definir que ele vai avaliar cada dia, qual ele vai avaliar cada dia, quando ele vai se destinar a documentação e tudo mais. E no dia da auditoria em si, o processo de avaliação, vocês possivelmente conhecem bastante. A gente tem uma reunião de abertura, onde são comentados, né, os escopos e validados os escopos de certificação, que inclui produto e processo, o tempo de duração e qual vai ser o plano da avaliação. Em seguida, geralmente, o auditor ele faz uma avaliação documental inicial do sistema de gestão da qualidade e segurança de alimentos, que ele acaba dando uma verificada no manual de boas práticas, no plano HACCP, para entender os riscos, os perigos levantados, os riscos associados, quais são as medidas de controle, os PCCs e tudo mais. Ele já faz também a definição da amostragem, né, dos produtos que ele vai amostrar para fazer o teste de rastreabilidade e a trilha da auditoria, ou seja, toda a documentação, todos os programas, os processos, os registros vão estar geralmente associados aos produtos que ele escolheu para a trilha de auditoria e para o teste de rastreabilidade. Depois ele segue para um processo de avaliação em loco, lembrando 50% no mínimo, onde ele vai fazer as constatações de conformidade em piso e entrevistas com as equipes envolvidas. E, finalmente, passa para um processo de conclusão, onde ele faz todo um processo de recapitulação do que ele viu ao longo do processo de auditoria, para, na reunião de fechamento, discutir os desvios e as não conformidades verificadas. E tudo isso é feito, obviamente, através dos critérios e requisitos, que são definidos pela norma, constatação de tudo que ele verificou no processo de auditoria combinado com inspeção, que a gente está chamando de avaliação, associada aí a toda a verificação em loco e a verificação documental, qual foi a magnitude de cada uma da constatação, né? Se foi um desvio pontual, se foi um desvio sistêmico, se foi uma questão que está associada aí a um descumprimento, por exemplo, de uma legislação que leva a uma não conformidade maior, ou até mesmo o não cumprimento de um requisito KO que leva a uma pontuação D. Com isso, ele trabalha na evidência e confere uma pontuação para que ele possa avaliar requisito por requisito dentro dessa sistemática. Como eu comentei, a gente está fazendo o GAP Guideline, onde a gente vai trazer as boas práticas de avaliação que vão apoiar todos os auditores e os avaliadores da IFS nesse novo processo de avaliação.
Dentro do escopo de certificação, então, como comentei, a gente tem, com base na 17.065, os escopos de produtos e processos. Então, a IFS prevê aí 11 escopos de produtos, sendo eles o escopo de produtos de carnes e derivados, pescados e derivados, ovos e derivados, produtos lácteos e derivados, frutas e vegetais derivados, grãos, cereais, itens de panificação e confeitaria, produtos combinados, bebidas, óleos e gorduras, produtos secos e alimentos para animais. Dentro da própria norma da versão 7, vocês têm uma descrição completa dessas categorias de escopo de produtos. E vocês também podem acessar no site da EFS, existe um chart onde existem distintos exemplos aí dos produtos que são considerados dentro dos escopos de produtos. Isso é importante porque o varejista, por exemplo, que pega o certificado, que pega o reporte de avaliação para entender o que foi avaliado, o que estava incluso dentro do escopo de avaliação, ele entenda quais eram os escopos de produtos que estavam associados, ou seja, quais são os escopos que a empresa produz e que estavam aí considerados dentro do escopo de avaliação. Então, por exemplo, uma empresa que produz sorvete à base de leite, o escopo de produto IFS aplicável seria o escopo 4 de produtos lácteos. Então, tanto no relatório quanto no certificado, vai constar que essa empresa ela foi avaliada no escopo de produto 4, que é relacionado a produtos lácteos. Se uma empresa, por exemplo, produz massa fresca recheada e também produz o recheio, então o escopo de produto seria o escopo 7 de produtos combinados. Uma empresa ela pode ter mais de um escopo de produto dentro do escopo de avaliação. Então, tem empresas que, por exemplo, têm produtos lácteos com o escopo, por exemplo, de grãos, cereais, panificação e confeitaria, às vezes até mesmo produtos combinados, enfim. E até mesmo dentro do próprio critério que eu comentei para vocês, de que dentro de um site de produção existem outras unidades de produção distintas, como foi o caso que eu, por exemplo, citei da granola, né, da base de cereais, existem empresas que produzem, que dentro do mesmo site produzem distintos escopos de produtos. Então, às vezes podem ter mais de 5 escopos de produtos dentro do escopo da própria avaliação. Aqui, como eu comentei para vocês, é o chart, né, com relação aos exemplos de escopo de produtos. Então, por exemplo, no escopo 1, que é de carne vermelha, de carne branca, de aves perdão, de carnes brancas e carnes vermelhas. A gente tem distintos tipos aqui de exemplos. Então, por exemplo, aqueles produtos de carne vermelha, por exemplo, um tartar, alguma coisa nesse sentido que já seja picado, que já seja congelado, pronto para o consumo, ele já entraria aqui no escopo 1. Quando a gente fala de pescado e de derivados, a gente está falando de todos os moluscos, dos crutáceos, dos patês, por exemplo, de salmão, do salmão defumado, das ovas, dos peixes. Quando a gente está falando, por exemplo, dos produtos de ovos derivados, uma gema de ovo, por exemplo, pasteurizada, ela entra dentro desse escopo de produto, e assim vai. E aqui vocês podem, inclusive, conferir algumas questões que foram discutidas nos grupos de trabalho, né, com relação aos escopos de produtos, como, por exemplo, os produtos à base de os óleos essenciais, que está realmente muito na moda. Eles acabaram entrando na categoria 9 de escopo de produto, que é de óleos e gorduras. E então, nessa tabelinha, vocês conseguem conferir mais ou menos quais seriam os exemplos dentro de cada um dos escopos de produto. Quando a gente fala em escopo de tecnologia, a gente também tem 6 escopos de tecnologia, que é o A, classificado pela questão de quando existe um processo de esterilização, o B, quando existe um processo de pasteurização e o processo OHT, o C, para produtos processados, quando existe aí um tratamento com o objetivo de modificar o produto ou ampliar a vida de prateleira e reduzir os riscos de segurança de alimentos por técnicas de preservação ou outros processos. O D, que são tratamentos para manter a integridade ou segurança do produto, quando existe um tratamento relacionado com o objetivo de manter a qualidade ou a integridade dos produtos, incluindo tratamentos para remover ou evitar a contaminação. O escopo E, que é para tratamentos para prevenir a contaminação de produto, quando existem processos para evitar a contaminação do produto, especialmente focados na contaminação microbiológica, por meio, por exemplo, de controles de alta higiene, de infraestrutura específica para garantir, por exemplo, uma produção segura de alimentos de alto risco, como, por exemplo, sanduíches prontos para o consumo, onde a contaminação microbiológica ela é um risco elevado, quando existe bastante manuseio desses produtos, e existem processamentos, tratamentos específicos para garantir a integridade microbiológica dos mesmos, e o escopo tecnológico F, que engloba aí outros tipos de manipulação, tratamento e processamento, que são todos aqueles que não estão listados no A
B, C, D e E. Então, esses escopos tecnológicos, eles são muito importantes, como eu comentei, eles não podem ser excluídos, não existe um processo de exclusão associado a eles. E a gente tem dentro de cada escopo tecnológico as etapas P's, que definem aí o tempo de auditoria, que são essas. Então, para o escopo A, a gente tem a etapa, o P-Step, que é a esterilização. Para o escopo B, a gente tem o P-Step, que é a técnica de pasteurização. Para o escopo C, a gente tem 3 P-Steps distintos, que pode ser irradiação, conservação, evaporação e desidratação. Para o escopo D, congelamento e imersão microbiana. Para o escopo E, atmosfera modificada, vácuo, prevenção de contaminação e técnicas de separação. E para o escopo tecnológico F, a gente tem o P11, o P-Step 11, 12 e 13, que é cozimento, corte, rotulagem e destilação, que está associado aos escopos tecnológicos que eu mencionei anteriormente. Então, como vocês podem ver no relatório e no certificado, a pessoa que lê vai ter a informação de que o escopo de avaliação dentro do escopo de produto, por exemplo, foi o 5, e os escopos de tecnologia envolvidos foram o B, o D e o E, ou seja, todos os escopos tecnológicos envolvidos aí na etapa de produção devem ser conferidas e devem ser mencionadas e devem ser avaliadas dentro do escopo de avaliação. Então, com isso, a gente tendo a definição do escopo de produto e processo adequado, a gente tem o escopo de avaliação adequado, o avaliador ele é adequado, porque, como eu comentei para vocês, os auditores da IFS eles precisam ser aprovados nos escopos específicos de tecnologia e produto com base nas suas experiências, e com isso a gente tem a definição de um escopo adequado da avaliação e resultados confiáveis para todas as partes que fazem uso dessa informação. Ainda dentro do protocolo de certificação, a gente tem os tipos de locais distintos, que também traz algumas certas mudanças nesse sentido. Então, a gente tem os locais de produção simples, que é uma unidade de produção única, por exemplo, pode ser um ou os distintos escopos de produto e processo, mas é um único site, um único COID, que é o código que eu comentei que identifica cada uma das unidades de produção. Então, para esse local de produção simples, a gente tem uma avaliação, um COID, que é o código, e um certificado. Quando a gente tem vários locais de produção, com sistema de gestão centralizada, a gente chama eles de multilocais. Então, às vezes eu tenho uma empresa que tem um escritório central, a gestão é centralizada numa unidade de produção, e ela tem distintas unidades de produção separadas em locais distintos, em regiões distintas, dentro, por exemplo, da mesma cidade, em estados diferentes, e daí porém, eles são geridos da mesma maneira através de um processo de gestão centralizada num escritório, por exemplo, corporativo. Então, nesse caso, a gente tem os locais de produção multilocais, com sistema de gestão centralizado, no qual devem existir várias avaliações, vários COIDs, ou seja, o COID sempre associado ao local de produção, e vários certificados. O sistema de gestão centralizada ele tem que sempre ser avaliado antes de todos os outros sites, e todos os outros sites eles devem ser avaliados dentro de 12 meses, tá, ok? Então, sei lá, tenho uma empresa que tem uma unidade de produção e um escritório aqui em São Paulo, e eu tenho uma unidade também gerida por esse mesmo processo de gestão centralizada em Campinas, outra no Recife, outra em Manaus e outra no Rio de Janeiro. Então, aí se caracteriza um sistema de local de produção multilocais. Cada um deles vai ter um COID, cada um deles vai ter um certificado e cada um deles vai ter uma avaliação. Porém, todos eles vão estar interconectados na base de dados para garantir que eles estão conectados a um sistema de gestão centralizada. A gente também tem a opção de que existam locais de produção com entidades multilocais. A gente tem uma empresa que, dentro da própria empresa, com um único COID, por exemplo, eles têm distintas entidades multilegais, ou seja, distintas denominações legais. Então, nesses casos, a gente vai ter, sendo que as empresas têm o mesmo escopo de produto e processo, vão existir várias avaliações, vários COIDs, porque cada entidade multilegal tem que ter um COID, mesmo que seja no mesmo site de produção, e a gente tem aí vários certificados, porém eles são duplicados, porque como é o mesmo escopo, eles apenas se repetem com o COID e com a entidade legal associada. Quando existem escopos diferentes, a gente pode ter uma ou várias avaliações com o mesmo organismo de certificação, vários COIDs e vários relatórios e um certificado individual se existir aí escopos distintos. Sempre que existir a troca de entidade legal de uma empresa, um novo COID tem que ser criado e isso está associado a questões de proteção de dados, a base de dados da IFS. Tá? Então, isso também é uma questão nova que está sendo esclarecida dentro da própria doutrina. E existe também o caso
de locais de produção com estruturas descentralizadas. Por exemplo, quando existe uma unidade de produção e existe uma estrutura de armazém fora dessa unidade de produção. Então, nesse caso, a gente tem uma avaliação, um COID e um certificado. E a empresa, juntamente com a organismo de certificação, devem decidir se esse armazém ele deve ser incluso ou não no escopo de avaliação. Então, pode ser incluso ou não, e deve estar, obviamente, definido nos campos obrigatórios e no próprio relatório, ou definir-se por uma certificação, por exemplo, em IFS Logística, para que esse armazém de estrutura descentralizada ele seja contemplado aí com o processo de certificação associado ao processo de certificação da unidade de produção. E todas as informações relacionadas aos locais de produção, elas existem campos obrigatórios para informação do tipo de local de produção que ficam associados à nossa base de dados, ou seja, ficam evidentes e claros dentro da base de dados para que todos tenham a informação clara. Então, por exemplo, aqui, para esse COID que vocês estão vendo, existe aí a informação de que existe uma estrutura descentralizada. Então, ele tem por exemplo, um armazém externo à unidade de produção e o próprio, por exemplo, varejista que acessa a base de dados, ele já tem essa informação clara dentro da própria base de dados. Outro esclarecimento também, dentro do próprio processo de revisão, foi com relação ao que a gente chama de outsourcing processes, ou seja, dos processos terceirizados. Então, agora a gente tem claramente processos parcialmente terceirizados e produto totalmente terceirizado. Dentro da definição do glossário da IFS, um processo parcialmente terceirizado ele é definido como uma etapa de processo ou partes do processo de produção realizados fora do local, por um terceiro e em nome do local de produção sob certificação da IFS, incluindo processos de embalagem primária e rotulagem, ou processos que são parcialmente terceirizados por uma empresa irmã do mesmo grupo de empresas. Então, eu tenho lá o meu sistema de produção, porém, eu produzo e terceirizo o meu processo de embalagem numa outra empresa. Então, isso é um processo parcialmente terceirizado. Essas empresas que são parcialmente terceirizadas, elas devem ter um contrato. Isso agora virou um requisito, inclusive, os requisitos de outsourcing, eles acabaram virando requisitos do próprio checklist de avaliação, não somente do sistema de certificação, mas dos critérios de avaliação dos requisitos. Então, essa empresa ela precisa ter um contrato, onde estão definidas as cláusulas relacionadas ao processo de terceirização, incluídos os controles de processos, controles de qualidade, as questões de amostragens, testes, as avaliações que eles precisam fazer com relação à avaliação de risco, né, que foi definido dentro do escopo de produção. Eles devem ter ou uma certificação reconhecida pela IFS ou GFSI, um escopo semelhante reconhecido pelo GFSI, por exemplo, a IFS Logistics para congelamento ou descongelamento. Então, às vezes, sei lá, tem um processo de processamento, né, de manuseio de pescados, e eu terceirizo o meu processo de armazenagem e congelamento. Então, isso também é uma parte, um processo parcialmente terceirizado que eu posso incorporar dentro do meu escopo de avaliação. Então, uma das opções para essa empresa parcialmente terceirizada é que ou ela tem um escopo, ela tem uma certificação IFS Logística, nesse caso, para a parte de congelamento, que está dentro do escopo de IFS Logistics, ou que ela tenha uma outra certificação reconhecida pela IFS ou pelo próprio GFSI. Caso contrário, deve existir um programa documentado de avaliação do fornecedor com base em risco, né, desse fornecedor terceirizado, que inclui aí aspectos de segurança, qualidade, autenticidade do produto. E aqui a novidade é que foi se discutido nos grupos de trabalho da IFS e o nível intermediário do Global Markets, ele acaba sendo aceito aqui dentro desse processo de avaliação de segunda parte, né, do fornecedor, como uma garantia aí de que esse processo terceirizado, parcialmente terceirizado, ele é controlado. Então, no certificado vai estar descrito, abaixo da descrição do escopo de avaliação, que além da produção própria, a empresa possui processos parcialmente terceirizados. Isso vai estar descrito no escopo da avaliação, para que fique claro o que realmente faz parte do escopo principal de avaliação da empresa, do que é terceirizado de maneira parcial, de acordo com o que eu estou explicando. E no campo de perfil da empresa, vai haver uma descrição detalhada dos processos terceirizados, o status de certificação relacionado a esses fornecedores, e se foi certificado, quais são os COIDs, que é aquela codificação, a numeração que relaciona a unidade de produção. E aqui a gente tem também agora o esclarecimento com relação aos produtos totalmente terceirizados. Então, pela definição no glossário da IFS, são produtos que são fabricados, embalados e rotulados sobre marca própria ou marca do cliente por uma empresa diferente da empresa sob avaliação. Então, é uma empresa que produz um produto totalmente pronto, terceirizado, com uma marca própria ou com uma marca de cliente,
e entrega para a empresa que está sendo avaliada. Esse produto totalmente terceirizado, ele não é mais considerado no escopo da avaliação da IFS, com a revisão. Então, ele fica fora do escopo de avaliação da IFS Food e ele é tratado como Traded Products, que entra dentro do escopo da IFS Broker, que é a IFS que fala sobre a parte de importação, de atravessadores e tudo mais, onde não existe a manipulação física do produto. Então, é uma empresa que está produzindo totalmente um produto e entregando com uma marca específica para a empresa que está sob avaliação. Então, esse escopo de produto ele não é mais incluído dentro aí do escopo de avaliação da IFS. Então, como recomendação, é que esses produtos terceirizados, totalmente terceirizados, eles sejam certificados em IFS Broker ou em qualquer certificação reconhecida pelo GFSI em segurança de alimentos equivalente com base na norma 17065, ou que seja feita uma auditoria combinada IFS Food da empresa que está sob avaliação com a IFS Broker, com essa empresa que está produzindo o produto terceiramente, o produto que está ou entregando ou recebendo o produto totalmente terceirizado. No certificado, então, as empresas têm atividades próprias, na verdade, o broker, perdão, é com relação à compra desse produto totalmente terceirizado, né, não a produção. E no certificado, a empresa tem atividades próprias de broker que não são IFS Broker, ou seja, sempre que existe uma atividade de compra através de um atravessador de produtos já prontos que foram totalmente terceirizados, produzidos com uma marca específica para a empresa que está sob avaliação, ou se ela informação de que ela está certificada em uma outra norma reconhecida no GFSI. E no perfil da empresa, a gente tem aí a descrição desses produtos que são considerados para que fique claro quais são os produtos que são tratados como Trader Products. Pessoal, a gente está chegando próximo das 8 horas. Eu vou abrir agora para verificar as perguntas e eu vou deixar vocês bastante curiosos para que a gente fale sobre o sistema de pontuação da IFS Food. Aqui tem uma parte bem final, que é mais focada no processo de pontuação e falando um pouquinho mais sobre também os resultados e o ciclo de avaliação com base na norma IFS Food. E em seguida a gente já entra com os requisitos, mas daí a gente vai abordar todas essas informações na próxima semana, no treinamento da próxima semana. E agora eu vou só verificar aqui as perguntas e se vocês também quiserem ligar os microfones. Deixa eu ligar minha câmera. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Samira perguntou, boa noite, João, e nas auditorias internas, será preciso adotar essa mesma dinâmica da avaliação, auditoria mais inspeção? Sim, Samira, idealmente seria interessante que as auditorias internas já considerassem esse escopo da nova versão de avaliação. Provavelmente vocês já fazem dentro do processo de auditoria interna, porque é um escopo que muitas vezes muitas empresas já adotam dentro do processo de avaliação, já combinando essa prática de inspeção com os critérios de auditoria. Então, quanto mais próximo ao processo de avaliação da norma como um todo, mais próximo vocês ficam do processo de conformidade da certificação. Então, acho que sim, é bastante interessante que já seja adotada a dinâmica de auditoria mais inspeção dentro, inclusive, dos próprios processos de avaliação interna, das auditorias internas. Que, como eu comentei, possivelmente vocês já consideram, já combinam muito desses critérios, seria realmente só trazer mais abordagem da 17.065 da IFS nesse cenário. Daí, Samira, você me responde aqui se está tudo certo se você está satisfeita com a resposta, enquanto eu vou para a próxima. Rodrigo perguntou se na pré-avaliação não se informa as recomendações. Não se podem informar recomendações, apenas é trazido o resultado final, de acordo com o próprio processo de avaliação, ou seja, do próprio processo do que a gente chamava de auditoria, e o auditor ele não pode informar recomendações e nem direcionamentos do que ele deve corrigir, simplesmente deve proporcionar o que foi encontrado de desvios e não conformidades de acordo com a avaliação, como se fosse um processo normal de auditoria. Porém, não se pode caracterizar de maneira alguma como um processo de consultoria e recomendações, porque, em teoria, a empresa já teve muito tempo para fazer isso, né, gente? Vamos lá. Raquel.
Sim, Raquel, acredito que você perdeu uma parte da apresentação. Pelo que eu entendi, o pessoal da BBA está gravando e ela vai ser disponibilizada. Depois até o próprio Maurício pode confirmar. A nossa empresa tem no portfólio produtos resfriados. A nossa logística, ela é terceirizada. Como funciona o processo, como funciona a certificação. E daí o processo da logística terceirizada, ele entra aí como, possivelmente, que precisa entender com, Patrícia, precisa entender com um pouco mais de detalhes aí o escopo. Depois, se você quiser, você pode me mandar um e-mail só esclarecendo um pouquinho mais de como é a terceirização, de como vocês fazem a gestão desse processo de logística, para a gente entender aí como que funcionaria a certificação. Mas, basicamente, ele entra aí nessa explicação que eu acabei de fornecer com relação aos processos parcialmente terceirizados, onde essa empresa, ela possivelmente idealmente deva ter uma certificação já em FS Logística, ou que deva existir aí, ou em alguma norma de GFSI reconhecida pelo GFSI que seja equivalente, ou deve existir um processo aí de avaliação de segunda parte desse processo através da empresa que está sendo auditada, para garantir que os sistemas de qualidade e segurança de alimentos são assegurados nesse processo terceiro. Mas é interessante que você passe um pouquinho mais de detalhes para a gente com relação a como vocês fazem a gestão dessa logística terceirizada, para que eu possa te falar com um pouquinho mais de detalhe como que funciona, ou qual seria a recomendação do processo de certificação nesse sentido. E, geralmente, o próprio organismo de certificação também vai te dar essa visibilidade. Então, às vezes, você tem algumas questões relacionadas ao que incorporar dentro do escopo, né, de certificação, com relação, por exemplo, a esses processos terceirizados. Se você já está em um processo de iniciar um processo de certificação, o organismo de certificação vai te dar, eles são as melhores pessoas também para te dar aí um retorno mais específico com relação à gestão desse processo. Eu vou colocar o meu e-mail aqui para vocês, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me mandar. Eu coloco aqui no... Estou vendo... Prontinho, meu e-mail está aqui para que vocês também possam me mandar e direcionar as dúvidas. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber se a empresa possui processos parcialmente terceirizados ou terceirizados e não quiser incluir no escopo. Mesmo assim, recebe o certificado para os produtos de fabricação própria. Deixa eu ver. Gostaria... Uma pergunta, deixa eu ver de quem, não acho que... Não sei pronunciar o seu nome direito. Perdão. Gostaria de saber se a empresa possui processos parcialmente terceirizados ou terceirizados e não quiser incluir no escopo. Mesmo assim, recebe o certificado de FS Food para os produtos de fabricação própria. Vai depender muito de como são geridos esses processos terceirizados. Para os processos parcialmente terceirizados, já te adianto que possivelmente a certificação não é possível porque existe uma obrigatoriedade de que exista uma gestão desses processos que são parcialmente terceirizados. No caso aí, quando os produtos são totalmente terceirizados, né, que é o caso dos traded products que eu comentei, eles podem daí sim serem, na verdade eles não são considerados dentro do escopo e a recomendação é que se utilize aí, por exemplo, as opções que eu dei, de você fazer uma auditoria combinada com o IFS Broker ou que ele tenha já uma certificação IFS Broker ou uma GFSA reconhecida, porém para os que são parcialmente terceirizados e que fazem indiretamente parte do seu processo, é obrigatório, porque como eu comentei agora virou, na próxima semana vocês vão ver, viraram os outsourced products, que a gente chama, parcialmente terceirizados, eles viraram 3 requisitos da norma, então a implementação é obrigatória, tá ok? Pessoal, acho que todas as perguntas foram respondidas. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém quiser ligar o microfone também para falar alguma coisa, para fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica.
Eu sei que é muita informação, eu sei que assusta, para a gente também para nós internos da EFS já são mudanças bastante significativas, mas, como eu comentei, acho que ficou por enquanto, até pelo que eu já apresentei para vocês, vocês podem ver que ficou uma norma mais organizada, com maiores esclarecimentos com relação a temas que muitas vezes eram obscuros para quem estava aí dentro do processo de certificação e existem novos esclarecimentos, né? Se originou uma norma um pouco mais objetiva e mais clara. Então, eu gosto bastante dessa abordagem. Eu acho que realmente traz uma maior clareza com relação aos aspectos. E vocês podem também conferir a norma, como eu falei, ela está disponível já e em breve a gente vai disponibilizar a doutrina, que traz bastante informação com relação a essas perguntas que são um pouco mais complexas. Como que eu devo fazer com um processo parcialmente terceirizado? Como eu devo fazer com um sistema de multi-location, por exemplo, que foi aquele que eu expliquei, que existe um sistema de gestão central. Então, toda essa parte de esclarecimentos desses pontos mais sensíveis de se tratar, eles são geralmente esclarecidos pela doutrina. E, novamente, eu fico aberto e disponibilizo meu e-mail para que vocês nos consultem, caso vocês tenham dúvidas. Eu faço parte do time técnico, então eu tenho uma reunião toda semana com o time da Alemanha, e tem pessoas da França, da Espanha, que são o time técnico do Chile, do Brasil, que são o time técnico da EFS. A gente faz toda essa discussão também dos inputs que a gente tem recebido do mercado para direcionar as ações. Então, caso vocês tenham dúvidas, recomendações, inquietudes, me direcionem um e-mail e eu farei o endereçamento da pergunta e trarei uma resposta bastante robusta para vocês. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta. Perfeito. Obrigado vocês, pessoal, pela participação, pelas perguntas. Não sei se alguém quer falar mais nada, se o pessoal da BBA, então, quer finalizar o dia de hoje. E a gente se vê no dia 24, na próxima semana. Vai ser também um dia bastante intenso de informações. Eu vou trazer para vocês as principais mudanças com relação ao sistema de pontuação. Então, deixei aí um pouquinho de curiosidade para que vocês venham para a próxima semana e participem do treinamento por completo e para que vocês também conheçam aí os principais requisitos que mudaram, que foram adicionados e que foram melhorados na norma. Tem bastante informação bacana e espero que vocês estejam aqui com a gente na próxima semana. Um abraço a todos e se cuidem, pessoal. E aí, mesmo. Maurício? Então, muito obrigado. Intenso, volume de informações intenso. Parabéns pela apresentação de hoje, foi certamente muito bom. E nós aqui da BBA seguimos à disposição de vocês todos. Vocês receberam aí todos os e-mails de contato do João. O nosso da BBA é marketing@aabba.org.br. Estamos à disposição. Vamos manter contato com vocês. Todos vocês que fizeram suas inscrições, vamos mantê-los aí atualizados de tudo que estiver acontecendo. Muito obrigado e é o que temos. João, para palavras finais e despedida do pessoal, está com você. Não, beleza. Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Eu estava até preocupado que quando eu revisei a minha apresentação, falei, vixe, acho que eu vou apresentar tudo em meia hora. Eu consegui falar em 2 horas, porque realmente é muito detalhe e eu gosto de compartilhar a maior quantidade de informações e experiências que eu tenho. Obviamente, eu não sou conhecedor de tudo, mas como eu comentei com vocês, estou aberto a receber as suas perguntas, as suas dúvidas e os contatos de vocês, mesmo que seja só para estabelecer um contato, para se apresentar. Eu não conheço todos vocês, fico à disposição para o que precisarem. Mais uma vez, obrigado pela presença e espero ansiosamente para encontrar todos vocês na próxima semana, que vai ser também uma apresentação bastante interessante. Muito obrigado. Se cuidem aí. E obrigado à BBA pela oportunidade mais uma vez. Valeu, Maurício e time. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.